Senhores, sejam bem-vindos ao podcast Soul of Gold, podcast número 42. Vai ser sobre o episódio número 11. Estou aqui com o Brunão. Tudo bem, Brunão? Nosso filósofo asgardiano. Porra, Xará, já basta, eu já acho estranho ser chamado de filósofo. Pra mim seria como se fosse estar lá no top da humanidade. Agora, filósofo asgardiano, que diabos é isso? O filósofo de Asgard, grande Asgard. Que vai entrar em protesto depois desse episódio, a não ser que você consiga salvar aí essa galera. Não, tipo assim, passeata em Asgard. Eu acho que o único protesto que sobra em relação às coisas que a gente resmungou no podcast passado é que, por exemplo, algumas coisinhas do Utgard ainda não foram respondidas. Mas, assim, outras tantas foram. Então eu tô contente. Tá contente? Então você gostou do episódio? Sim. Se eu entendi, você curtiu o episódio número 11. Sim, foi divertido. E pra fechar a trinca do podcast, temos o Alan. Tudo bem, Alan, contigo? E aí, tudo bem, pessoal? Episódio 11, Alan, e aí? Rapaz, eu gostei bastante. Gostei mesmo? bastante. Eu acho que, pra mim, na minha opinião, assim, depois a gente entra mais em detalhes, mas eu acho que foi o melhor episódio. Ô, louco, o cara. Considerando vários elementos aí, eu acho que pra mim foi o melhor episódio. Eu também achei um excelente episódio. Tem alguns problemas, mas tem muita coisa que eu gostei do episódio. Então, não achei ele ruim, mas eu tenho alguns problemas que o Bruno vai ter que me ajudar a compreendê-las. Cara, sabe uma coisa que me fez chegar pra assistir esse episódio assim, sem qualquer expectativa, já assim, relaxado? Eu fui ver algumas cenas do anime novo de Dragon Ball. Tá rolando Dragon Ball Super. Deus amado, que coisa ruim. É muito mal feito. Como o traço tá preguiçoso, mano. Você assiste assim e você pensa assim, cara, Soul of Gold tá uma maravilha. Tá um espetáculo técnico. Não tá não, mas tudo bem. A Toei Sério, tá... eu vi um nojo que tá e eu pensei assim, ok, esquece, vamos ver Soul of Gold mesmo. Pelo amor de Deus. Imagina a fase que deve estar Dragon Ball Super pro cara parar e achar Soul of Gold. Sério, tá um nojo. Meu Deus. Então vamos falar sobre o episódio 11, Brunão, o renascimento de Loki, o falso deus de Asgard. Só queria emendar, sempre a gente acaba na abertura, né? Você dá uma lida no título e tal, e é sempre tu tá sendo fiel à tradução oficial, por assim dizer, né? Mas assim, eu tenho um certo protesto com essa história de falso deus, de Asgard, porque assim, eu acho que eles estão indo muito pelo contexto, porque Jashin é o termo que eles usam pra se definir o Loki, né? E é muito parecido, na verdade é o mesmo termo que usam pra Ares também, né? Que é uma deusa maligna, entendeu? Tá, tem essa história de ser uma coisa meio maniqueísta nessa definição, mas eu não sei, eu também não gosto muito também da definição de falso deus, né? Então... Mas o que importa é que o deus mesmo bacana do episódio é o Odin, que é a Leaf, então foda-se o Loki. Cara, eu achei tão legal isso da Leaf, assim, o Odin, cara. O episódio começa com a Leaf salvando a Ioria peladinho, né? Aquela coisa que ele já tinha sido pego pela Yggdrasil. E aí, ele tá lá caindo pelado em algum lugar. Deve ser, sei lá, a alma dele em algum lugar X de Asgard, né? E aí a Lífia toca ele e ele recobra consciência lá no topo do onde estava o Andrés e todo mundo, né? E aí ele percebe que as 12 armaduras de ouro foram finalmente capturadas, né? E todas elas vão ficando acinzentadas, né? Como se elas tivessem morrido. E aí tudo explode, né? Aparentemente chegou finalmente o momento em que não precisa de mais de energia, aquela semente do mal, né? Aquele fruto, e aquilo vira uma flor, né? Eu não sei se aquela é uma flor específica de Asgard, não sei se tiver alguma informação específica sobre aquilo. Menor ideia, entendo nada de botânica. De botânica? Não, eu acho que aquilo foi bem genérico mesmo. Bem qualquer coisa, né? Intenção. Entendi, excelente. E então essa flor, ela é o estágio final, né, dessa paradinha aí. E é isso que a gente entende. Aí o Ioria já tá determinado a destruir aquilo, né? Porque ele viu que a única coisa que tá sobrando.
E aí ele é impedido pelo Hobbit do Loki, né? Que a gente já sabe que é ele e tal. Que tá todo, enfim, formado. Eu achei meio paia, eu já manifestei que eu não acho muito bacana quando as coisas estão flutuando. Eu acho muito esquisito. Pois é um toque que eu tenho comigo mesmo, eu não sei. É que é uma muleta visual tão fácil de você, sabe, diferenciar entre o normal e o divino e o super importante, sobrenatural. Mas eu não sei, acho que, sei lá, eu prefiro, por exemplo, a armadura do Poseidon sentada no trono, sabe, esse tipo de coisa. Eu acho muito mais legal. Enfim, mas o Hobbit, né, tá lá flutuando e falando com a Ioria, né, que ninguém mais pode impedir, etc. Ô Xará, você achou a armadura bonita, Xará? Não achei. Mas eu não achei. Eu não achei. Eu gostei. Você gostou? Na verdade, eu gostei. É mesmo? Eu gostei. Eu gostei. É bom assim, porque eu vi tanta gente esperando, assim, muitos amigos do Facebook e tal. Até conversavam comigo ao longo desses dias que se apresentava, né, a possibilidade do Loki aparecer e tal. E muita gente esperava muito um visual mais parecido com o que a Marvel apresentava, né, no Loki e tal. Que é de fato, acho que a maioria das pessoas, até quem não conhece muito mitologia nórdica e tal, se espelha muito pelo que se vê na Marvel, enfim. Eu acho que é o modelo mais difundido do Loki que as pessoas têm na cabeça é o visual do Loki dos quadrinhos, do desenho. Mas assim, eu também não gostei do visual da Marvel. Mas você também é chato, hein, bro? Não, eu sei, mas assim, no geral eu percebo que muita gente queria muito aquele visual, né? Pelo menos aqueles chifres e tal, aquela coisa toda. Mas assim, no geral, eu gostei do visual do Loki, eu achei interessante. Eu nem esperava muito esse visual Marvel, assim, que até tem realmente essas coisas. Mas eu não gostei. Assim, ele combina com os outros Hobbits divinos do Soul of Gold, assim, de uma certa forma. Ele sai um pouco mais exagerado e tal. E eu não sei se de repente é o traço que atrapalha. Eu acho que é isso. Porque, por exemplo, a armadura do Frodi, eu bato nela desde o começo. Aí, outro dia, você postou lá um fanart muito bonito do Frodi, com a armadura dele. Eu falei, nossa, que armadura bonita do caralho. Então acho que tem muito a ver com isso também. O meu medo, quando eu vi as primeiras imagens lá, cortadinhas, eu achei que elas fossem... Achei que ela fosse ficar muito parecida com aquelas loucuras das armaduras do Ômega da segunda temporada, que é cheio de pedra, cheio de bagulho esquisito, que eu odeio. Mas não foi, eu achei que na verdade ela foi super mais normalizada assim, mas ainda assim eu acho que o traço atrapalha um pouquinho. Mas se a gente comparar, por exemplo, a armadura do Loki com a de Hades é cheia, toda espalhafatosa também, né? É que ela é muito bonita, né? Mas espalhafatoso por espalhafatoso, a de Hades é muito mais, inclusive, né? Então eu não sei. Mas eu prefiro. Eu não sei. Eu achei ela justamente um meio termo entre as escamas de Poseidon. Até ela tem um visual, né? O rosto do Loki que tem no totem, tem uma barriga, né? Pra mim ficou um meio termo entre as escamas de Poseidon e justamente a sobrepeliz do Hades. Então... Eu acho. Não foi o pior do que eu imaginava, eu achei que ia ser algo muito feio. Mas também não foi assim uma armadura de Deus que eu falar, nossa, que armadura incrível. Mas enfim. Mas eu acho que ela foi. Eu acho que ela é muito diferente da própria armadura de Odin que a gente tinha. É que é engraçado, porque a armadura de Odin ela é muito diferente de tudo, né? De tudo que a gente já viu. Porque o Hobbit de Odin, assim, a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é a seguinte: é como se o Hobbit do Loki fosse uma coisa bem padrão do que seria pra qualquer outro deus. Entendi. Né? Você vê Poseidon, é tudo aquele estilo. Já a do Odin é como se fosse uma coisa que ele usa, mas que não o representa completamente, entendeu? Sim. É como se fosse uma ferramenta, um artefato, que independente dele, Odin, qualquer um poderia utilizar, como a Hilda, ou outro representante de Odin, entendeu? Então, assim, ela montada, ela serve mais para enaltecer a Balmung, a espada de Balmung, do que, de fato, a figura do deus Odin, entendeu? Por isso que eu acho mais interessante, tem uma diferença bem marcante, né, entre as duas, entre os dois hobbies, realmente por isso. E é legal ser, porque são realmente figuras nórdicas muito díspares, né, muito não afastadas, mas muito, sei lá, posso estar falando merda pra variar sobre a mitologia nórdica, mas Loki e Odin, eles não estão do mesmo lado, vamos dizer assim, né, então faz sentido que sejam diferentes uma dos outros, né. Mas eu achei que visualmente seguiu o padrão dos outros Hobbits divinas, que eu já venho dizendo que eu não gostei muito. Uma ou outra do Surtur eu acho legal. Não consigo mais lembrar de nenhuma, mas a do Sigmund também eu achava mais ou menos bacana. E dependendo do traço, todas elas ganham beleza. Mas dentro do padrão de Soul of Gold,
Eu achei que fosse pior, não foi tão boa, ficou na média pra mim, então, sei lá, Bruno. Uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte: o cara é um deus. O Loki é uma divindade, o cara é o pica grossa do norte. Por que um escudo? Pois é, eu fiquei... Por que ele precisa de um escudo? Aí eu ia perguntar, Bruno, ele não tem nenhum escudo na mitologia? Nada a ver. Assim, se ele tem ou não, eu não sei. Entendi. Só que quando eu penso no Loki, eu não consigo pensar no escudo, cara. Quando eu penso no Loki, eu penso nas artimanhas, eu penso no Ardil. Eu achei esquisito aquele escudo também. Eu achei que aquele escudo fosse mais da figura. Talvez eles fizeram só pra dar mais uma ação pro Loki, né? Porque pra não ficar aquela coisa tão batida de aquela proteção divina mágica que todos os deuses costumam ter, né? Quando alguém enfrenta um deus, né, acaba voltando o golpe contra ele, coisa assim. Talvez eles quiseram dar esse aspecto mais bélico mesmo pro Loki, entendeu? Eu ainda acho que na verdade é o traço que não valorizou muito bem a hobby do Loki. Mas vamos esperar os fanarts. Quando pintar o fanart bonito, você posta, hein, Alan? Os fanarts salvando, né? E aí, pessoal, o Asgard tá morrendo, né? Tá lá a Yggdrasil completamente depenada, toda calcinada, né? E o povo de Asgard tem lá vaca morrendo, as plantações estão secando, tá todo mundo preocupado. Parece um guardinha perguntando que porra que o Andrés tá fazendo nessa árvore que tá tudo indo pro cacete, né? E na verdade o Andrés já não existe, né? Já é a figura do Loki. E o Ayora comenta, pô, a gente deveria ter impedido você de renascer com a Athena Exclamation, né? Com a exclamação de Athena. E aí o Loki, ardiloso do jeito que ele é, Bruno disse que se ele só tivesse o Andrés, é possível que ele não ia conseguir reviver. Então ele tinha um plano B, que ele tinha... O que eu entendi foi que a armadura era um outro hospedeiro dele também. É mais ou menos por aí? É, né? Eu achei foi mais ou menos o que eu entendi. Eu achei muito ardiloso isso, ele ter, tipo, um plano A e um plano B, mas eu achei esse plano B da Hobby Divina meio, Brunão, meio Deus Ex Machina, assim, sabe? Tipo, não tava em lugar nenhum, aí de repente estou aqui. Eu não sei, eu achei que poderia ter uma construção um pouquinho melhor, porque se a Hobby já estava disponível durante todo esse tempo, então por que ele esperou até o último momento só, sabe? Por que já não resolveu de uma vez já? Talvez ele tenha aquele coisa do Hades também, né? O Hades, ele não usa o próprio... O Poseidon também tem isso. Eles não usam os próprios corpos deles até que seja extremamente necessário, entendeu? Então, assim, eles vão se poupar, entendeu? Assim, provavelmente o corpo verdadeiro que o Loki tinha no passado foi destruído de uma forma que ele não pode mais recuperar tão simplesmente, né? Então, assim, ele usa o poder que ele tem, o poder da Yggdrasil também e tal. E isso até foi dito em outros momentos, em informações das revistas, spoilers e tal, que a Hobby tava lá também na Yggdrasil, entendeu? Então, assim, ele tava também se nutrindo daquela força de rasgar e tudo mais. Então, assim, ele tem aquela coisa de se poupar ao máximo e ir utilizando terceiros para agir, né? Então, ele não ia se dar o trabalho de... Talvez até ele achava que não fosse digno bastante, né? De chegar a esse nível, de se revelar, de revelar o hobby dele pra isso, né? Deve ser por aí mesmo, né? Dá pra salvar por aí. Caraca. Mas eu achei super ardiloso isso dele. Achei bacana, porque faz sentido, né? De todos os... De novo, aquela coisa que eu falei que o Andrés é um dos melhores vilões de Sensei. Se de todos os que a gente já viu, o cara que realmente faria sentido ter esse tipo de coisa, faz sentido no Loki, né? Por causa dessa coisa de mentiroso do cacete e tal. E é basicamente isso. Aí ele explica que a missão dele tá quase completa, só falta a florzinha brotar lá, que aí já era. Aí começa uma luta entre os dois muito foda, cara, que eu achei. Que o Ayori ataca o Loki, e aí o Loki só dá uma seguradinha com a mão assim, nada acontece, né? E puta, ele usa uns golpes no Ayori, mano, muito foda. Eu achei muito louco. Lembrou um pouco, inclusive, o Durval, não lembrou não, Alan? Exatamente, né? É verdade. Porra, achei muito legal, cara. Ele joga o corpo do Ayori de um lado pro outro e dá aquela distorcida no corpo dele. Tem muita coisa do jeito Yamauchi de fazer direção, aquelas coisas, aquela distorcida do corpo, aquelas coisas doidas assim que a gente via nos filmes, né? E também a gente vê alguns momentos da série, dos OVAs da saga de Hades também, a luta do Radamantes com Seiya. É muito assim, aquela coisa muito corpo a corpo também, sem ficar só dependendo de raiozinhos e tal. Sim. Teve muito raiozinho. Mas teve muito corpo a corpo aí, eu achei bacana. Não, e isso achei muito foda essa parte justamente por causa disso. Porque eu acho esse tipo de jeito de lidar com os poderes de Deus, até dos cavaleiros, muito mais bacana. Porque até anotei depois que a luta... Essa coisa é muito novo em Sensei, das coisas explodirem
sabe? Do cara jogar um negócio e tudo explode, assim, parece que uma bomba realmente explodiu ali. Eu acho isso tão esquisito, e quando é essa coisa do Deus distorcendo o corpo da pessoa, eu acho tão foda. E, inclusive a animação tava muito boa nesse momento, foi muito chocante isso. Eles podiam ter feito bonitinho assim sempre, né? Mas aí ele, enfim, o Aioria se fode completamente e ele percebe que as armaduras de Uri estão chorando por ele, né? E aparecem todas elas ferradas, né? Todas elas montadas, mas todas elas acinzentadas, assim, né? E aí, num primeiro momento, eu achei que seria mais legal elas estarem, sabe, tipo, todas desconjuntadas, desmontadas dos seus totens. Só que aí eu automaticamente salvei isso tudo. Pensando que, sabe aquela coisa do tipo, a armadura de Athena, ela vira apenas uma estátua quando ela não tá ativada, sabe, esse tipo de coisa? Então de repente é isso que acontece com as armaduras, elas morrem, elas viram uma estátua. Mas tu sabe que eu lembrei de outro, sabe que eu lembrei de um momento mais antigo da série, nessa hora que apareceu as armaduras cinzas. Do Shiryu. Você vê o começo do anime, exatamente, quando o Shiryu, né, vai levar pra Jami, as armaduras estão daquele jeito também. Pois é, né? Elas estão vida, né, e estão ali acinzentadas também. Verdade. Então eu acho que é isso, né? Talvez nem seja questão das armaduras estarem mortas, Xará, mas estarem, tipo, esgotadas. Não, é possível que ela mortas, ainda tenha... Não, é possível que ela ainda tenha algum resto de vida, sei lá, mas até porque se elas choraram, é que elas ainda tinham alguma coisa ali. Verdade. Mas se elas não estão mortas, estão não coma ali, viu? Exato. E aí o pensamento óbvio é que o Mu vai ter um puta de um trabalho depois que, né, tudo se resolver pra recuperar essas armaduras de ouro. Se bem que a armadura de ouro é capaz de recuperar até sozinho, né? Sei lá. Não sei se precisa de sangue, esse tipo de coisa. Não, acho que elas também precisam de alguma interveniência aí, alguma coisa pra dar um up nelas aí, viu? E eu acho que talvez, eu me arrisco até a pensar, não sei se vai ser assim, mas eu fiquei pensando nisso, que de repente isso aí, esse esgotamento das armaduras de ouro, de repente serve como mote pra deixar elas niveladas, entendeu? Assim, aquela história de, o sangue de Atena ali, a adaga de ouro, não sei o quê. De repente elas dão aquela nivelada e de repente, sei lá, Odin ou alguma intervenção divina qualquer vai agir nelas para que elas todas igualmente tenham uma influência de poder se tornar divinas, entendeu? Juntas ao mesmo tempo. Entendi. O Alan falou em nivelado agora. Eu tô imaginando o seguinte: as armaduras de ouro vão lá pra luta dos Cavaleiros de Bronze contra Hades. Aí do nada a galera veste a armadura de ouro assim, pô, tem alguma coisa diferente nessa armadura aqui. Aí os caras lá na luta descobrem a armadura divina, mudam toda a história da série. Caraca, aí ia ser o maior retcon da história. Imagina só, cara. Nossa, ia ser hilário. Ia ser engraçado. Mas assim, eu não me espantaria se tivesse alguma coisa bem... É como eu falei naquele podcast passado, né, do episódio 10. A abertura parece que nos entrega algumas coisas, né? E assim, vocês reparam que tem uma cena que aparece na abertura os Cavaleiros de Ouro com as mãos elevadas assim, né? E aí aparece uma imagem da Athena jogando sangue e lágrimas, talvez, enfim. E as armaduras todas mudam pra divina. Eu fico pensando das duas, uma. Ou a gente pode ver alguma coisa parecida com aquilo, de repente alguma intervenção da Athena ali em algum momento, e todas elas voltam a poder virar divinas e tal. Ou de repente alguma outra divindade pode atuar ali, entendeu? Eu fico pensando, eu particularmente gostaria muito de ver o Loki despertando a Gangnir, né? E aquilo ali assusta o Poseidon, e aí a gente vê o Poseidon começando a se mexer e atuando através do Julia. E aí, de repente, ele intervém ali naquele momento para que eles também possam lutar naquele momento. Entendeu? E depois ele manda as armaduras para os Elysiums. Talvez faria algum sentido, né? Entendi. Mas enfim, só viajando lá longe. Espero que sim, ainda tem tempo, né? Porque você tá episódio após episódio aí torcendo pro Poseidon aparecer. Eu vou ficar muito chateado se não acontecer. Não, eu também. Tem que aparecer, cara. Tem que ter essa conexão com a história, porque eles estão o tempo todo lembrando disso. A luta tá lá acontecendo. Inclusive nesse episódio a gente vê várias referências aí. E aí o Aioria se levanta, né? O Loki faz aquele discursinho básico de Deus, os humanos são inúteis, você não tem que ficar levantando. Eu não vi nada demais no que ele tá falando lá, nada que eu já não tenha visto. E manda as raízes pra praticamente vencer o Aioria, matar o Aioria, né? Aí me veio uma flecha do nada, Brunão, e o Aiorus finalmente salva o seu irmãozinho e pede desculpas pela demora.
Todos choram com a Ayorus. Ai, caraca. Ele fica... E aí o Ayoria fica super chocado, né, que viu a Ayorus, cara. É muito engraçado essa cena. Acho que ele não esperava, né, e... Faz quantos anos que não vê o irmão? Faz 13 anos, né, a história toda essa. Não, na verdade nem tanto, se você considerar que na saga de Hades, no Muro das Lamentações, eles se viram, né? Mas foi rapidinho, não deu nem pra falar com ele direito. Enfim. Né? E aí ele diz que o Ayoria cresceu muito, aquela historinha, toda fofão. E diz que ele lutou muito bem sozinho, mas não, a partir de agora não precisou lutar mais sozinho. Aí o Ayorus faz a explicação do como que ele tá vivo, né? E aí a gente acertou. Que as amiguinhas da Hilda ajudaram ele, olha aí. Que beleza, quando a gente acerta. Pois é. E aí foi curado, a Hilda contou tudo pra ele e tal, aquela história. Botou bandagem, deu a Draupnir, depois a gente vai ver esse tipo de coisa, né? E aí o Loki compreende, basicamente, que a Hilda sabia de tudo, né? Desde o começo. E aí a própria Hilda entra no sistema interno lá da telecinese louca pra falar com todo mundo. E explica basicamente a trama de Soul of Gold, né? Qual que é o problema. O lacre foi quebrado, aí desde que o lacre foi quebrado ele tomou o corpo do médico, que é o Andreas Riese, que ficou esperando o Loki ressurgir por completo, né? Renascer por completo. Só que aí começou a pancadaria do Hades contra Athena, e aí ele sacou que aquela hora era certa pra dominar o mundo. Tem um detalhe aí que eu fiquei pensando. Diga. Não, pra mim não ficou claro... Como foi que o Loki se libertou? Se foi uma coisa que o Andreas abriu o lacre, ou se ele simplesmente foi uma vítima do Loki. Até então eu não sei se o Andreas tá sendo... Foi um vilão também, se ele de fato atuou como vilão, ou se ele tava o tempo todo sendo manipulado pelo Loki, e tudo que ele tava fazendo era uma distorção provocada pelo Loki. Pra mim não chegou nesse entendimento, apesar de que o perfil do Loki oficial que foi lançado no mesmo dia do episódio, né, no site oficial japonês, ele comenta que o episódio com o Balder, né, aquela história toda dele ter enganado o Balder e tal, tem a ver um pouco com isso também. Então, assim, dá a entender que ele, de alguma forma, também utilizou o Balder naquele episódio lá, que enganou ele e tal, pra ajudar na libertação dele, entendeu? Na fuga dele. O que eu entendi, só que ele não bateram o martelo, não falaram expressamente, é exatamente isso. É que a ânfora do Loki foi acumulando poder, né, durante o tempo, e sozinho mesmo conseguiu se soltar e tomou o Andreas, né? Então o Andreas, no caso, seria realmente uma vítima. Só que eles não falaram isso expressamente. Tô afirmando justamente a partir do episódio do Balder, né? Que a gente vê saindo algo do Balder e alimentando aquela ânfora lá. Então eu imagino que a partir de um momento aquela ânfora teria tanta energia que aquele lacre já não seria suficiente para manter lá dentro, né? Mas de repente realmente falta de repente é o próximo episódio que eles vão falar um pouco mais. E do ponto de vista do Loki, de fato, quando começa o pau do Hades contra Athena e ele acha que é a hora certa de dominar o mundo, realmente é a hora certa de dominar o mundo, né? Porque o mundo é completamente desguarnecido, né? A Athena foi pro inferno lutar contra o Hades, não tem ninguém no mundo, então é a hora de quem quiser dominar o mundo, realmente, aquele era o momento, né? Só que além disso, teria ainda o Odin no caminho, né? Então, o que eu entendi é que pra fazer mais rápido tudo o que ele queria, antes do Odin aparecer em Asgard, ele ressuscitou os Dourados, que tinham acabado de morrer no inferno, pra acelerar o processo de reviver a lança Gungnir, que aí finalmente a Hilda fala expressamente o que tá nascendo lá no ventre ali da florzinha, né? E aí o Loki confirma, dando risadas de vilão, todo enlouquecido, e quando tiver a lança, o Odin já era. Então a gente chegou à conclusão aqui que, na verdade, não tem nada naquele fruto que não seja a lança. Que a gente ficou debatendo muito isso, de que de repente era o Loki, mais, sei lá, uma serpente, um gigante, ou o que for. Mas na verdade legal, não. Né? Mas aparentemente é só a lança mesmo, né? Agora o curioso é que o Loki tem um poder realmente aquilo que a Lífia fez, né? Realmente foi proporcionado pelo Loki, né?
Então, assim, de reviver os mortos e tal, e a gente vê os mortos se levantando pra enfrentar o Aiolos e o Aiolia, né? E não só lá, como também ele manda atrás da Hilda também, né? Exato. Então, assim, eu fico pensando se vai ter um desafio a mais, se vai ser todo mundo enfrentando o Loki daí pra frente, ou se o Loki vai fazer alguma coisa mais interessante, que é uma coisa que eu também espero há muito tempo, que é ele usar esse poder dele pra trazer de volta os outros guerreiros deuses, inclusive os antigos também, pra enfrentar a galera, né? Entendi. Seria interessante ver todos os mortos, assim, voltando pra pelo menos os Asgardianos, né? Enfrentando os Cavaleiros de Ouro. E aí seria interessante ver essa luta. Já pensou? Os Cavaleiros de Ouro com as armaduras divinas enfrentando cada um guerreiro deus, entendeu? Mas, por exemplo, isso abriria uma brecha, por exemplo, de rolar uma luta entre Sigmund e Siegfried, por exemplo. Imagina que bizarro. Ia ser tenso, dramático. Mas se você parar pra pensar, vamos excluir o Bud, né? Que talvez remotamente ainda esteja vivo, sei lá, vamos excluir. A gente ficaria 7 guerreiros deuses, né? Dos antigos. Olha aí. Né? Mais os 5 que morreram de fato, né? E o Frodi e o Sigmund não morreram, né? Ficaram vivos. Então seriam ao todo 12 guerreiros deuses mortos pra lutar, né? Caraca. Então assim, seria legal, um pra cada dourado. Seria interessante. Tem uma brecha mesmo, verdade. Excluindo o fato de que o Aiolia estaria ocupado com o Loki e de repente o Frodi ou o próprio Sigmund, como você mencionou, enfrentariam os outros, né? Enfim. Perfeito, fechou. Apesar de eu não sei se isso... Eu não acredito muito que isso vai acontecer, mas eu gostaria. Eu também acho que não, mas... Se quiser mandar ideia pra Toei, tá aprovado. Agora já tá foi feito o episódio. Né? E aí, os dois falam que vão atacar o Loki e o Loki comenta que eles estão sem armadura, que eles estão malucos e tal. Aí o Euros faz aquele discurso bonito, que o que importa é o cosmo e tal, que o que aparece... o que ele fala mesmo? Ele fala que o que importa é o cosmo e o cosmo dele ressoa com o do Aioria. E é uma parada legal isso, porque a gente ouvia muito isso na série clássica, né? De que o nego pedia armadura toda hora e aquela lição do Seiya, não, o que importa é o seu cosmo, senão sua armadura vai ficar pesada. Primeiro episódio ainda, que é bacana você ver um Cavaleiro de Ouro, né, incorporando esse tipo de ensinamento e fazendo... Porque é um daquelas regrinhas de Saint Seiya, né, muito bacanas, que até agora até não tinha aparecido muito, né, porque tava todo mundo nessa loucura de armadura divina, que é bacana você ver isso. E é muito legal quando aparece aquela armadura meio espírita de Sagitário no Aioros, né? É o conceito que já estava desenvolvendo sim em Ômega, né, na verdade. Essa história de o cosmo, você pode não ter armadura, mas o seu cosmo é tão forte que ele supre isso, entendeu? Assim. Então aquele reflexo da armadura de Sagitário no Aiolos é só pra mostrar que é a mesma coisa, aquela questão do cosmo. Eles podem utilizar, assim como aquela velha questão do Shun poder lutar sem correntes. Ele pode produzir com o cosmo dele corrente se ele quiser. Entendeu? Então, não é diferença. Não faz muita diferença. Pra quando você chega nesse nível de poder, você, o cosmo em si já supre a ausência da armadura. Uma coisa pra constar que pra fazer sentido que eu vou falar lá pra frente. Nesse momento, assim, pelo menos eu olhando pro Aioros, ele tá parecendo um cara adulto, fortão, etc, né? É porque mais pra frente vai ter uma inconsistência no traço que eu fiquei dando muita risada. Não, mas ele fala de uma forma com a Aioria como se ele fosse muito velho. Ah, você cresceu bastante, sabe esse tipo de coisa? Que é muito de irmãozão já alto, realmente, mas... E uma parte, como eu ia dizendo, uma parte que eu achei bacana dessa parte é quando o cosmo do Aioria ressoa com essa coisa que o Aioros tá falando, né? Que é como quase se ele não tivesse controle, assim, tipo, do cosmo dele. O cosmo dele, tipo, ele aparece porque algo realmente tá falando a verdade e tal, quase pra guiar o Aioria, sabe? Eu achei super bacana disso, dos irmãos ressoando juntinhos, assim. Super fofo. Episódio fofo, hein, Brunão? Na verdade, assim, eu acho que não é coisa de fofura, não. Isso aí tá basicamente mostrando pra gente por que o Xion escolheu o Aioros ao invés do Saga. Verdade. O Aioros simplesmente tem essa coisa de conseguir fazer os outros né? se inflamarem, tá ligado? Ele tem ó. Enquanto os dois atacam os Enherias com o plasma relâmpago e o trovão atômico,
os mortos, né? No palácio... O que eu achei engraçado, nesse momento que o Aiolos usou o trovão atômico, porque ele concentrou o cosmo, acho que deve ter sido um erro da produção, eles devem corrigir isso no Blu-ray, eu espero. O quê? Porque tem uma hora que o Aiolos vai concentrar o cosmo dele e ele faz como se fosse dar uma flechada, de repente ele fecha e aí vira eu vi esse pedaço. Então, eu achei que... Foi estranho. Foi esquisito. Foi muito estranho. Mas eu acho que eles não vão corrigir não, porque pelo que ele fala, acho que tem a ver com o que ele falou, porque ele diz que eu espero que a minha flecha vire no meu punho, sabe? A minha flecha da justiça vá para o meu punho, aí ele usa o trovão atômico. Foi esquisito, mas... ficou tão estranho, porque, sei lá. Talvez eles corrijam. Eu espero que corrijam, mas enfim. Pois é. Pode até fazer, como você falou, faz sentido com o que ele fala, realmente, assim. Mas mesmo assim eu achei esquisito. Ficou tão estranho. Ficou E aí no Palácio Valhalla, como você já tinha dito, ele envia também os Einherjar pra atacar o quarto da Hilda, né? Já que ela acordou, tá falando um monte de merda, já mandou uns carinhas lá pra calar a boca dela, né? E aí, quem que aparece lá pra salvar todo mundo? O Sigmund, usando lá a bizarra espada dele e tal, salvando o Genial. Eu achei super legal isso, né? Porque realmente ele tá vivo e tá atacando geral, né? A gente achou... Ele resgatou a Freya também, né? Então. A Freya tava onde? Ela tava na prisão, na mesma prisão que ele tava. É verdade, pois é. Ela tava aprisionada no mesmo lugar que o Sigmund tava antes, né? Eu não lembrava disso. Ela, coitada também, ela acho que a impressão que eu tenho é que realmente ela vai entrar, ela entrou só o Gold calada e vai sair realmente muda, porque Exato, ela... Né? Eu fiquei pensando um pouquinho no papel da Freya, né? Porque no passado ela foi um grande catalisador da saga de Asgard, né? Assim, ela que foi buscar ajuda e tal. Sim. Então, assim, ela libertou o Yoga, etc. Mas, eu não sei, às vezes eu fico pensando que seria tão legal se de repente tivesse usado ela como no papel da Alífia. Pode em vez de terem criado uma Alífia, entendeu? Não que a Alífia até gosto da Alífia, acho ela interessante, mas sei lá, acho que a Freya ficou tão de lado, assim, ela mal... considerando o que ela fez na saga de Asgard, clássica, ela podia ter, sei lá, agido um pouco mais, feito um pouco mais, eu não sei. Sabe por que não foi ela? Porque a Freya, ela já era prometida pro Yoga. Então não, ia ficar muito biscate ela fazer... ela ficar dando trela pro Ioria também, entendeu? Não que não tenha um problema, eu acho ótimo, na verdade. Mas eu acho que foi mais por aí, entendeu? Porque como eles queriam criar esse vínculo entre um personagem feminino e o Ioria, se tivesse feito com a Freya, ela já tinha pego 2 atenienses numa série só. Que ia ser genial, mas acho que a série foi meio conservadora por aí. Mas eu concordo com você, porque a Lífia, apesar, a única coisa que eu gosto da Lífia é que ela é o Odin, achei isso muito foda. Mas fora isso, puta, a Freya teria sido uma melhor muito personagem mesmo. Se fosse pra Frentex, a Freya tinha comido geral. Aí o que acontece é que depois que o Ioria e o Aiorus atacam, né, os Einherjar e tal, o Loki manda aquela esferona bizarra em cima deles e o Aiorus faz aquilo que o Alan falou, aquela coisa de não tem o arco, mas você consegue fazer a partir do cosmo. E aí ele me lembrou muito o Eric do Caverna do Dragão, fazendo igualzinho. Verdade. Igualzinho. Mas também ele faz, sabe que ele faz isso no jogo também. É mesmo? No jogo do PlayStation 3. Se você jogar o Brave Soldiers, e também vai ter isso no Soldier Soul também, se você jogar com Aiolos usando roupas civis, eles basicamente tiraram a armadura do Aiolos, mas ele faz a mesma coisa com a armadura, inclusive solta a flecha. E ele aparece com um arco de Cosmo também, quando ele luta. Pô, não, faz sentido, né? Faz todo sentido, cara. Já era uma coisa que já existia também. Mas é muito Eric, cara. É genial. Não, é o Hank. É o Hank que eu sempre confundo. Boa. Bem lembrado. Essa aí é uma bela história, mas eu não vim aqui pra ouvir contos de fadas. Se o senhor não vai nos ajudar a ir pra casa, eu vou me embora. E aí, não dá certo, ele atira contra a esfera. Que essa é uma esfera muito bizarra, que esse golpe do Andreas. Umas bolinhas genéricas rosa. E foda-se. Que eu não acho muito bacana. E aí não funciona, né? A esfera ganha a disputa de poder. O impacto vai pegar no Aiorus, né? Que tinha pedido pro Ioria dar uma afastada. Só que a Ioria pula na frente, numa cena mega dramática lá, que eles montam e tal. E os dois explodem. Isa!
de novo eu lembro um pouquinho à parte, antes de falar um pouquinho sobre essa coisa... Eu queria até falar sobre isso mais a fundo. Porque eu fiquei incomodado com isso. E não é a primeira vez que eu fico incomodado com isso. E eu pensei mais sobre isso agora. Que é essa coisa das coisas explodirem em Saint Seiya. Porque parece que o cara mandou uma granada na pessoa e ela explode como se fosse uma explosão bélica, entendeu? E eu não lembro disso nunca acontecendo no clássico. Não, na verdade, eu até lembro de alguns momentos em que há explosões e tal, assim... Então, eu só comecei a ver isso no Ômega, cara, na verdade. Quando o Poseidon... Te juro, velho. Não, quando o Poseidon enfrentava os Cavaleiros também, ele fazia umas explosões nos caras, só que não era ele só tava bolinha de coisa, mas ele também fazia umas explosões, até as armaduras estouravam, só com o olhar do Poseidon. Isso sim. Então tinha uma coisa de explosão também, quando o Atlas enfrentou também o Seiya também, ele tem um golpe que também era jogar uma bola de fogo e explodir a pessoa também. Mas tinha um efeito muito mais interno até, ele explodia de dentro, era uma coisa muito louca assim, né? E aqui parece que ele joga uma granada, sabe? É muito esquisito. Eu tô lembrando nesse momento, Xará, o Shaka explodindo a casa de câncer em Hades, pô. Sim, isso, também tem isso. Mas vocês não estão entendendo o que eu tô falando. É que ele é um raio de cosmo que explode, certo? Que derruba tudo. É que tem muito... Eu lembro mais ou menos em Ômega, e já aconteceu várias vezes em Soul of Gold, de um poder normal. Por exemplo, o cara dá uma rajada de, sei lá, dourada. Aí explode como se fosse uma granada, sabe? Eu não acho, eu acho tão esquisito isso. Pode crer. Porque assim... não, é tipo, de repente... tipo o tesouro do céu do Shaka no balde, né? Exato. É esquisito, eu não sei. Eu não sei se é um... E tem outros momentos também, não é só isso. Por exemplo, quando o Aioria ele vai atacar pela primeira vez o Loki, que ele dá aquele socão e o Loki nem se movimenta, só faz uma espalmada assim, você percebe que a animação ela faz recuar, né? O ar meio que faz aquela bolha de ar. Que é muito coisa de Dragon Ball Z, que isso acontece sempre, sabe? Quando os dois se dão um soco junto e tudo explode ao redor. E isso é o tipo de coisa que não tinha muito no clássico, sabe? Tipo, o ambiente reagindo com o poder. Que eu até acho de uma forma que eu sentia falta. Na verdade, eu não sentia falta não, porque tudo quebrava, né, antigamente. Mas eu acho que Dragon Ball, eu acho que Sensei começou a dar uma Dragon Ballzada, sabe? Esse tipo de coisa. E eu não sei se eu gosto muito disso. Eu não sei se eu gosto muito. Porque a impressão que eu tinha era que os poderes eram mais internos. Eu não acho que é uma Dragon Ballzada. Eu acho que eu acho que é coisa ruim mesmo, tá ligado? Coisa ruim? Por que ruim? Não, eu confesso que eu não tenho essa impressão tão assim de ser tão diferente assim. Eu lembro de momentos em que o ambiente se misturava também, que tinha algum efeito. Eu lembro de alguns momentos assim, realmente não era o padrão, mas tinha. Então assim, pra mim não soa tão estranho, sabe? Pois é, que eu acho que aconteceu muitas vezes em Soul of Gold. Também. E Ômega e Soul of Gold acontece muito isso. Então por isso que às vezes acontecia porque um poder do cara era mais ou menos isso que ele fazia, entendeu? Mas aqui parece que realmente tem essa coisa. Que, claro, dá uma impressão de impacto, só que de repente... No Tenkai, eu lembro também no Tenkai tinha muito disso também, quando o Toma e o Seiya brigavam, tinha muito disso também. De explosão e tal, e o Seiya era jogado pela pressão do golpe, tinha essas coisas também. Então assim, é uma coisa que pra mim não parece tão estranho. Pois é. É que eu gosto... Quando é de um cara só, aí eu acho que é mais a questão da técnica, como disse. O Toma, de repente, deve ser essa natureza técnica dele e tal. Mas aqui parece que várias coisas muito diferentes geram o mesmo tipo de efeito, entendeu? Que é esse efeito de explosão de granada. Aí eu fico pensando, mas que esquisito isso. Entendeu? Porque de repente cada poder tem a sua consequência, sabe? De repente atinge o cara mais por dentro e ele, sabe, sei lá. Eu tinha mais a impressão de que alguns poderes ele eram mais assim, ao invés de serem bolas de granada que as pessoas ficam atirando umas nas outras. Mas enfim, foi um parênteses gigante que eu abri só pra falar sobre isso. Enfim, os dois acabam atingidos, né, depois dessa cena dramática, vão pro ar. E eu cheguei a achar nesse momento, senhoras e senhores, que os dois tinham morrido. Eu sou muito assim, né? Eu achei que o Shaka tinha morrido também. E eu achei que... eu ia achar super legal e super bonito eles terem morrido ali. Porque um entrou na frente do outro e tal. E aí acabou a história. Tomaram todo um golpe do Deus, né? E depois o povo se vira, né? Então eu achei isso bacana, né? Mas não foi o que aconteceu. Depois a gente vai ver que não foi o que aconteceu. A cena corta e aí a gente vai pra cena mais foda do episódio. Ela só não é mais foda porque tudo depois mudou. Mas quando eu vi essa cena do Frodin em Valhalla subindo até a estátua de Odin, eu levantei
e falei, não acredito que ele vai vestir a armadura de Odin, vai ser muito foda, meu Deus do céu, que legal, puta que pariu, o malandro tinha razão, ele tava de azul mesmo. Eu fiquei muito empolgado com isso, cara. Não, eu também fiquei esperando, eu não acredito que eles vão furar. E é porque eu tinha te falado pra quem não sabe, né? Pra quem não tá ouvindo a gente, em off, eu e o Bruno, a gente tava já comentando uns spoilers que tinham aparecido, né? Na verdade, aqueles spoilers que eu passei pra ti, Bruno, eles já tinham aparecido há muito tempo. Muito tempo. Mas ninguém tinha dado bola pra eles, nos japoneses que comentaram aqueles spoilers, não tinham dado bola. Porque era tão cedo quando saiu, que ele saiu o quê? Dia 15 de agosto, se não me engano. Sim. Já tinha um tempão que ele tinha aparecido e ninguém tinha comentado nada. E eu olhei assim e eu disse, será que é isso mesmo? E eu não falei nada, mas aí quando eu vi que a revista Figure ou recente que saiu agora essa semana passada, quando ela confirmou que o episódio 12 teria aquele título mesmo, então deu a entender que aquele spoiler podia ter mais sentido. Aí eu parti pra traduzir ele. Aí eu te passei. Na verdade, aqueles spoilers que eu te passei, nada mais é do que a sinopse do episódio 12 que apareceu depois. Então, assim, ele adiantava coisas que aconteceram no episódio 11 e dava algumas coisas que ia acontecer no 12, de fato. Né? E lá já dizia que o Aiolia ia vestir o Hobby de Odin e tal. E a gente ficou meio assim, né? Não sei o que, vai ser só isso mesmo. Mas quando aquela cena apareceu do Frugia, eu realmente fiquei pensando, puxa, aquilo pode ser falso, graças a Deus. Graças a Deus, velho. Porque é muito perfeito, cara. Ele foi. E a primeira coisa que eu pensei antes de ver o artefato lá da armadura de Odin, eu achei, ele deve estar com todas as safiras de Odin de todo mundo. E ele vai jogar e vai conseguir a armadura e tal, vai ser foda. Mas não, ele tava com o artefato na mão. É que de fato as safiras deram origem ao Hobby de Odin e aí ele ficou assim mesmo. Exato. A diferença é que ele tem essa segunda forma compacta, tipo a estatueta de Atena, sei lá, ou aqueles trocinhos do filme Legend of Sanctuary, aquele dog tag, né, que dá origem, né? Enfim, é uma forma compacta da armadura, de qualquer forma, né? Tem esse precedente da Atena, então tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E aí ele bota lá o artefato no pedestal, né, de Odin, começa a aparecer o cosmos, eu falei, puta que foda, vai ser muito louco. E aí ele faz uma oração parecida com a que o Seiya fala quando verdade, né? O Hobby de Odin, né? Pra me ouvir, pra Odin ouvir ele e tal, né, esse tipo de coisa, né? Ele pede permissão pra ela despertar e tal. Puta, mano, foi muito genial isso, cara. Pena que, né? E aí desperta a Hobby, né, naquele formato que a gente conhece, com a espadinha em cima e tudo mais, e a Lícia volta. E é muito louco pensar nisso, cara. O Utgard realmente tinha dado um jeito de sumir com ela, então ela tava ali o tempo todo selada junto com o artefato, né? Não, e é muito... Agora a gente sabe que a Lícia é Odin, porque depois revela, isso é muito foda, mas nesse momento eu não fazia a menor ideia. Eu achei que na verdade tinha voltado só porque Odin quis que ela voltasse. Mas, porra, faz todo sentido do mundo, se ela é Odin, voltar junto com a armadura, né? E na nossa cara, tipo, tá na minha cara. Tô te falando, olha, eu sou Odin, só que você não sacou ainda por ser um idiota. E ninguém... Cara, a gente passou 11 episódios pensando que a Lícia era Hela, pensando que ela era o deus e o cacete. E, mano, foi genial ter sido surpreendido assim, cara. E aí, inclusive o Frode se ajoelha, porque ele percebeu quem que é ela, né? É muito legal você rever o episódio sabendo disso, porque você vê que ele percebeu, porra, é a porra de Odin, então eu vou ter que ajoelhar aqui porque é o deus de Asgard, né? É muito genial essa cena, cara. Até essa parte do episódio, tava tipo assim, eu tava em êxtase, no nirvana de Saint Seiya. Tava achando assim, tipo, inacreditável. Aí o episódio começou a ficar meio paia pra mim. Não completamente, porque eu sou uma putinha, mas algumas coisas começam a me pegar. A primeira coisa que começa a me pegar é que a Yori e o Ayuro estão vivos. Mas tudo bem, eles são protagonistas, depois tem que ter a lavação de roupa suja e tudo mais. Então até aí dá pra segurar um pouquinho, né? Mas eu super achei que eles tinham morrido. Não, eu não me chateei como você, porque realmente eu não acreditava que eles iam terminar daquele jeito. Então, mas então pra que aquele drama todo? É isso que eu fiquei perguntando. Por que fizeram aquele draminha todo? Eles adoram fazer drama de gente fingindo que morreu e na verdade não morreu. É típico. Então, mas pelo menos um episódio, né? Segura ele morto, pô. Não nem 2 minutos. Até os Cavaleiros de Ouro agora, duvido que tenham morrido de fato. Ainda tô na expectativa de estarem lá presos em algum lugar e de repente eles vão acordar. Mas já foi um suspense legal, entendeu? Já ficaram episódios longe. Tipo, a gente já tá sentindo falta da Afrodite. Não deu nem pra sentir falta da Ioria, pô. Nada. Tipo, foi super rápido.
Entendeu? Esse é o problema. Fiz um drama desproporcional pra ele aparecer daqui 30 segundos só. Eu acho que foi o lapso que eles tinham que dar esse momento off do Aioli e do Aiolus pra ter esse momento dele falar da Draupni e tudo mais, que é o que vai ver em seguida, né? Exatamente. Né? Porque o Aiolus tá lá, tudo com a marca gigante, né? Do Einherjar, sofrendão e tal, etc. E aí o Aiolus chama o Eoria pra conversar com ele, né? Ó, escuta aí e tal. E diz que mesmo quando eles agem de forma vergonhosa, o valor de cavaleiro não é medido por isso. E aí ele explica que ele conseguiu salvar a vida de Atena, e essa era a única fé que ele tinha e tal. Então é bacana ele falar isso porque a gente lembra, por exemplo, dos renegados, né? Que ficaram muito marcados com isso, mas eles também estavam só atrás da coisa de Atena. Aí ele fala que é o mesmo tipo de fé que tá levando os bronzeados lutando contra Hades, e aparece uma imagem dos bronzeados, né, com o eclipse e tal, da bundinha dos bronzeados. E tem mais, Xará. O que tem? O Aiolus, de certa forma, ele tá preparando o Aiolia para uma coisa que vai acontecer logo. Que se você for observar o fandom, muita gente achou questionável. Eu achei questionável, Brunão. E provavelmente muitos personagens na própria série, se a gente tivesse sessões de perguntar e de entrevistar, achariam questionável também. Exato. Então não é à toa que o Aiolus está falando assim. Mesmo que seja vergonhoso, não se preocupe, os deuses estão do teu lado. Saquei, Brunão. Olha o Brunão salvando a parada, mano. Salvando a parada, mano. E aí ele completa dizendo que é basicamente por isso que eles não podem ser derrotados em Asgard, né? Porque os bronzeados estão lutando e tal. E essa coisa da fé, de não ter vergonha e tal. E é bacana que eles não podem ser derrotados, que eu entendi, em Asgard, que na verdade eles não estão lutando ali naquele instante, não é por Atena, né? Mas pelo próprio mundo, né? Pela Terra que eles estão lutando. E é bem interessante isso. E é quando a Eoria descobriu a verdade do que fazer com a vida deles, que é justamente essa coisa de legar o dom da vida para a próxima geração. Ou seja, eles estão lutando pela vida na Terra, no mundo, né? Não é uma luta por Atena. É um outro tipo de luta. É muito louco isso, né? Normalmente, o que os Cavaleiros de Ouro fazem é simplesmente assim, levar a palavra, os desejos de Atena onde ela quer, tá ligado? Aí eu quero mas por outro lado também é próprio da lenda dos Cavaleiros a história deles lutarem pela terra e pelo bem, pela justiça, tem isso assim também, então não é tão claro, tipo assim, estrito. Eles lutam pelo bem, pela justiça e tal, mas pela justiça de Atena, tá ligado? É verdade. Agora é um pouco diferente, agora é muito maior. Exato, é verdade. A Atena não tá envolvida, né? Em nada, absolutamente nada do que tá acontecendo. Só nas armaduras divinas. E ainda assim, indiretamente, né? Porque foi algo que aconteceu antes. E aí, nesse momento, Brunão, a Draupnir ressoa com o cosmo da Eoria quando ele se dá conta disso, né? Aparentemente, por conta desse tipo de revelação que a Eoria teve, talvez a Draupnir finalmente aceitou ele, né? Esse tipo de coisa. Então explica pra gente, Bruno, o que é a Draupnir? Cara, basicamente a história em torno da Draupnir é o seguinte. Em algum momento da mitologia nórdica, Odin teria recebido 3 presentes, assim. Não sei exatamente que presentes são. Então o Loki faz uma aposta com um anão, assim. Ele diz o seguinte, duvido que você consiga fazer 3 presentes melhores que esses 3 que deram a Odin no passado. E o Loki aposta a cabeça dele no negócio, né? Meu Deus. Então beleza, então vai lá, o anão ele faz 3 presentes. Ele faz a Draupnir, ele faz a Mjolnir e ele faz o Gulimbustri, que é aquela montaria do Frey. Então, tá aqui os 3. O Loki perdeu a aposta. Aí, o que o Loki faz pra escapar da aposta? Ele diz o seguinte, eu apostei com você a minha cabeça. Mas pra você pegar a minha cabeça, você teria que quebrar o meu pescoço. O meu pescoço não tá na aposta. Então a aposta morreu. Aí o anão ficou puto da vida, costurou a boca do Loki com um arame farpado. Caraca. Então, tipo assim, o cara deve ter pensado nisso pra imaginar essa coisa que a Draupnir conseguiria selar
o Loki de volta. Na verdade, a Draupnir não é arma nenhuma, é só um anel que se multiplica. Entendi. É um anel de ouro que, assim, aparentemente Odin ama o ouro. Pra ele ter um anel de ouro que se multiplica constantemente, o cara tem que amar ouro, né, pô? Pensou? Você tá lá com um anel de ouro, assim, do nada tem mais 9, assim, pô. Caraca. E aí, vou colocar os 9 na mão, daqui a pouco tá o Odin parecendo um pimp, assim. Um pimp, meu Deus, MC Odin. E aí a Hilda aparece no sistema de som e explica que a Draupnir vai dar pra selar o Loki de novo. Com ela vai dar tudo certo, né? Mas ela precisa aceitar o portador, que é o que ela faz com a Ioria. Ela aceitou o Ioria. E nisso, a flor se abre mais um pouquinho, o Loki tá lá todo felizão, fumando seus próprios baseados. Mas o Ioria reaparece, portando a Draupnir. E aí ele começa a desviar das bolinhas loucas, das granadas rosa do Loki. Aí eu perguntei, por que ele tá conseguindo desviar agora? A Draupnir deu mais poder pra ele, de repente? Pra ele conseguir? É aquele velho recurso, quando eles têm aquele upgrade de poder. É a mesma coisa do Seiya e dos amigos dele na saga de Hades, quando eles estão detonados, de repente, veste a armadura divina e ficam revigorados de novo. Então. No Poseidon também, eles estavam detonados, aí vem as armaduras de ouro e eles ficam revigorados de novo. Né? Então, é o mesmo recurso que sempre se utiliza. Então, só explica, né? Só a Draupnir. Porque se eles estavam tomando, pois não conseguiu desviar de nada agora. E aí ele dá um socão no escudo do Loki, que finalmente apareceu o escudo. E aí ele dá um soco na barriga do Loki com a Draupnir, né? Usando como se fosse um soquete. É um soco inglês, né? Soco inglês, exato. O Draupnir ganhou o status de soco inglês agora. A Atena é foda, a Atena não permite nenhuma arma. Aí o cara me vai estar lutando com soco inglês. Porra. Aí, olha, não, mas aí, ó. Tá, é uma das coisas vergonhosas que o Aiolo já pisou. Olha só, Aiolos, que bondoso ele. E aí ele consegue afastar o Loki, né? E o Loki fica meio boladão, tipo, que isso, cara? Da onde saiu esse poder e tal, né? E aí ele vê na mão dele o soco inglês da Draupnir e dá-lhe bolinha de energia contra ele. Que o Ioria fica desviando e tal. E aí ele usa o relâmpago de plasma na mão da Draupnir, né? Com o soco inglês. E o Loki explica que não adianta nada fazer de longe, basicamente. Tem que estar nele de perto. Pelo menos foi essa legenda que eu peguei. Tem que pegar nele, né? Tem que ser fisicamente contato. Senão não adianta nada. Ele fica gastando e nada acontece, né? Aí aparece a cena que você falou, Bruno. Que o Aiurus dá uma escalada lá, aparece a cabecinha dele e fala, cuidado aí, olha. Sim, nossa, ele tá parecendo um pirralho, mano, não tá? Parecendo uma criancinha ali, pensando assim, é o mesmo personagem? E ele aparece só pra avisar o Ioria tomar cuidado, porque aparentemente a bolinha do Loki deu a volta e pegou ele pelas costas. Ele levou uma granada nas costas. Mas aí ele tá vivo e aparece um cosmo branco ressoando com ele. E aí aparece o Hobby de Odin. E aí tudo começa a ficar esquisito. Quando apareceu, eu nem achei, na verdade, que o Ioria ia vestir. Eu até falei no último episódio que o Ioria ia vestir, porque, enfim, era o mais óbvio e tal. Mas quando apareceu ali, eu achei que ela só tinha salvo o Ioria. Então eu ainda tava super empolgado, porque a voz da Leaf aparece. Aí eu pensei, caraca, ela vai vestir o Hobby. Que incrível. E aí o Sigmund comenta que puta de um cosmo absurdo. A Hilda diz que ele finalmente despertou o grande deus Odin. Aí, rapaz, eu caí da cadeira de tão chocado que eu fiquei, cara. Cara, vocês gostaram tanto quanto eu? Parece que não, né? Gostei. Não achei ruim, não. Gostei. Caraca, eu achei isso incrível, Brunão. Incrível. Não, mas assim, eu confesso que a minha seleção pra vestir a armadura lá do Odin e ir pro pau era a Lífia mesmo. Não, mas a Lífia ser Odin pra mim é muito chocante. É muito bom. Não, mas assim, é porque você também... vamos também deixar bem claro uma coisa. Logo em seguida, nesse diálogo que aparece a Lífia, ela começa a falar com ela, todo mundo fica, ai, você é Odin, você é Odin, você é Odin. Tem um diálogo que é bem específico que diz assim, no lugar da Hilda, a Lífia começou a manifestar o poder de Odin, ou seja, ela não é literalmente a encarnação de Odin. Então isso me confundiu. Ela é representante de Odin. Ela é como a Hilda, ela manifesta a vontade de Odin e Odin tá falando através dela naquele momento. Então, em Asgard a gente não via isso acontecer porque ela simplesmente estava com o anel de Nibelungo, então ela já não estava mais sendo simplesmente a representante de Odin. Entendi. Entendeu? Então, assim, o canal ali estava interrompido.
Então, assim, não teve esse momento dela falar por Odin, a Hilda em Asgard falar por Odin, por falta de oportunidade, porque de repente o próprio Odin falou através com o Seiya em um momento em que ele estava lá prestes a usar o hobby divino, né? Então acontece isso, que o próprio Odin fala com ele também. Então, assim, mas a Lífia, ela é Odin no sentido que a Hilda também é Odin, entendeu? Assim, ela é a representação de Odin na Terra, mas não literalmente ela é a encarnação de Odin, ela não é o homem que nasceu como mulher, não é a mesma coisa. Parabéns, Alan, você acabou de estragar a melhor coisa do episódio pra mim. Não, mas sério, tu achava que ele realmente era a encarnação de Odin, assim, ela era a figura do Odin? Sim, isso era muito genial, cara. É muito genial, porque o que impede um deus encarnar num sexo, entendeu? Oposto. Não, realmente, muito genial, nada, cara. Mas é o caso, assim, como eu te falei, tem até uma frase, quando você vê aquela cena em que o Iole e a Lífia, que a roupa de Odin aparece, né? E a Lífia começa a falar com ele projetado ali no cosmo dela, que é o Odin falando através dela, né? Você vê que ela fala em seguida isso, olha assim, Lífia tá manifestando o cosmo, na foto da Hilda que tá manifestando a voz de Odin é a Lífia. Pois é. E eu já tinha até comentado isso antes, assim, a Hilda foi muito enfática quando ela disse pra Lífia que só ela poderia ajudar Asgard, entendeu? Assim, então, eu acho que ela já sabia que ela tinha o potencial de ser representante como ela tinha também, entendeu? Pois é. Então, isso me confundiu muito por conta disso, porque assim, ele fala realmente que ela era representante e tal, só que como a gente tinha visto a Hilda como representante e nada disso tinha acontecido, e a Lífia, ela era, desde o começo, ela é muito misteriosa, e ela fala expressamente, eu sou o deus Odin, eu achei que, na verdade, não, eu achei que ela fosse mais do que a Hilda, né? Mas agora você acabou de estragar tudo. Naquele momento, mas calma aí, apesar dela não ser a encarnação viva do Odin, ela em Sôfogo Odin inteiro, realmente Odin se faz presente através dela, mais do que antes na série clássica, realmente. Enquanto a Hilda é a representante de Odin, e ela tem o poder que ela tem por causa de Odin, entendeu? Naquele momento a gente vê que desde o primeiro episódio, a figura que falava misteriosamente através dela era Odin, entendeu? Assim, não era outra pessoa, entendeu? Assim, então e a Hilda já tinha percebido isso, que Odin também tinha escolhido a Lífia e ela era o canal de voz dele, entendeu? Outro motivo pra eu achar que, na verdade, ela fosse mais do que a Hilda era, porque pra mim a Lífia, ela seria o que a Saori é, o que o Julian é, entendeu? É o cara que é Poseidon, entendeu? É o cara, realmente. Não é só sei lá, alguém que reporta pra ele. Entendeu? Não, ele é o próprio negócio. E como a Hilda ainda tá viva, então por isso que eu achei, entendeu? É como se a Hilda fosse realmente alguém que foi imbuída por Odin do poder dele, né? Na verdade, ela tem esse poder, ela tem essa divindade. A Hilda é uma deusa, a Hilda tem essa divindade, mas de fato fica essa impressão mesmo de que a Lífia é um representante de Odin, mas ela de fato parece que é algo mais do que a Hilda. Pois é. Mas não necessariamente ela é o deus encarnado. Ela é simplesmente alguma coisa a mais do que a Hilda é. Entendeu? É que pra mim ela é a Saori. O que a Saori é, entendeu? O que a Saori é pra Athena, a Lífia é pra Odin. Pra mim parece que a Lífia é mais do que o Julian Solo é. Ela é um humano e Odin se aposta do corpo dela e tá lá, entendeu? Entendi. E pelo simples fato dele ter feito isso, de ter escolhido ela pra se apossar do corpo, não se apossar da Hilda, que já tinha o poder dele, né? Você vê que a Hilda nasceu com aquilo, ela não deixa de ter o poder do Odin por causa daquilo, né? Ela já tinha o poder. Pois é. Mas assim, como você disse, ela é um pouco mais do que a Hilda, parece que ela é um pouco mais que a Hilda, porque realmente Odin escolheu ela pra se apossar do corpo dela. Então assim, ele tá lá do corpo dela também. Então a vontade dele tá lá. É como o Julian. A partir do momento que o Odin, de repente, não precisar mais estar no corpo da Lífia, que eu acho que isso vai acabar acontecendo, ela vai ficar com o Julian solo, ela vai continuar tendo um atributo divino, ela vai volta e me manifestar, entendeu? É como o Julian continua tendo. Assim, ela realmente, ela pode não ser a encarnação viva do Deus como a Saori é, mas eu acho que ela é como o Julian, ela tem o Deus dentro dela, entendeu? Então ela é Odin. Só que não nasceu Odin, entendeu? Não vou mentir que você não deu uma certa estragada na coisa. Não posso fazer nada, interpretar as coisas do teu jeito. No meu Sensei, ela é Odin. Honestamente, isso não faz a menor diferença pra mim. Faz, fica super legal, cara. Muito bacana. Porque abre um precedente incrível, velho, de você ter uma reencarnação de um deus que não necessariamente precisa ser do mesmo sexo, entendeu? Isso é muito incrível. Imagina se a Athena reencarna daqui a 200 anos como um cara. É muito genial. Pelo menos pra mim, Xará, esse precedente estava aberto desde sempre. Não tem nenhum precedente desse. Tem, na verdade tem uma coisa parecida.
que é no Lost Canvas, o espírito de Poseidon, ele se aposta do corpo de uma mulher também. É mesmo? É, a Serafina, ela aparece. Tá vendo? Pois é, tem isso, assim, é breve o momento, é diferente, mas é um precedente que já tinha sido aberto. É legal, verdade. É que eu não gosto de Lost Canvas, né? É bom pra minha atenção. Mas é bacana esse tipo de coisa. Imagina o próximo Saint Seiya, o Athena é um cara. É claro que é um absurdo, porque a Athena é virgem, aquela coisa da mulher e tal. Mas sei lá, de repente. Eu acho bacana essa coisa que te choca, assim, sabe? Não é que te choca, mas você não esperava. Tanto que ninguém imaginou que a Leaf pudesse ser o Jin, entendeu? Então é muito bacana. Assim, eu acho que as meninas chegaram a comentar algo parecido. Não foi a Aline, não foi a Nicole, elas comentaram num podcast, eu acho que elas cogitaram isso. Ixi. Talvez, acho que elas cogitaram algo parecido. Se não seria interessante se ela fosse Odin, ela tivesse apaixonada pelo Aeolian, coisa assim. Alguém comentou, não lembro, não tenho certeza. Confesso que não sei. Mas é isso que acontece, ela aparece. E até esse momento eu achei que, na verdade, ou ela ia usar o Hobbit de Odin, porque é ela mesma, né? Faria mais sentido. Ou ela daria pro Freud, né? Que é amigo de infância e tal, e apareceu lá no pedestal e tal. E alguém ia aparecer pra lutar. É mais um elemento que fortalece essa história de que ela não é de fato a encarnação viva do Deus, assim, ela não nasceu Odin. Senão ela mesmo não precisava de ninguém, ela mesmo usava o Hobbit. É verdade. Entendeu? Mas como ela não é porradeira, né? Aí ela daria, de repente, pro Frodi e tal, né? Mas o que acontece é que, antes de tudo acontecer, na verdade, o Freud explica toda aquela coisa do Utgarda, Brunão. Foi bom, eu gostei, assim. Eu achei mais ou menos. Apesar de não ter dado a explicação que a gente gostaria de ter, né? O Brunão tava esperando mais, eu sei que a história das marcas não ficou bem explicada ainda, de onde é que o Utgarda veio, que tipo de vida ele tinha antes, se ele era de outra época ou não, isso eu sei que o Bruno não esperava por isso. Mas gostei, ele pelo menos deu alguma explicação. O Utgarda não ficou só aquele cara sem noção que ficou com o buraco aberto entendeu? Deu uma explicação, falou alguma coisa, ele entrou como realmente um complemento na história, então deu sentido pra o que ele fez. Ele deu uma explicação, mas eu não sei se eu comprei muito a explicação, não. A explicação é a seguinte: o Utgarda sempre soube que o Loki tava no Andrés, então aparentemente ele é do mesmo eixo temporal de todo mundo. Mas como levava muito tempo pro Odin reencarnar em alguém na Terra, e até isso acontecer, alguém precisava esconder o hobby divino do Odin, né? O hobby do Odin. Aí ele se matou pra virar um Einherjar. Aí o primeiro problema é, por que ele teve que se matar pra virar um Einherjar? Claro, mas tipo, ele precisava fazer tudo isso pra esconder o hobby, gente? Eu não sei se eu compro muito essa ideia. Não, claro que pode soar muito estranho assim, só que tem que lembrar que ele tava escondendo, aquilo não era de qualquer pessoa, tá ligado? Então, mas principalmente se ele vira um morto, aí que o Loki teoricamente tem mais poder sobre ele, não? Porque o Loki não necessariamente, porque tem outras divindades que também são muito influentes junto aos mortos, tipo o próprio Odin. Se eu entendi o que aconteceu ali, aparentemente foi o próprio Odin que ressuscitou o Utgarda. Isso eu não entendi em lugar nenhum, velho. Mas eles falaram isso? Não ficou expresso. Não é dito em lugar nenhum. Tá. Mas assim, alguém tem que ter ressuscitado Exatamente, faltou. E eu acho que esse alguém, depois do que a gente viu no episódio, esse alguém não seria o Loki. Exatamente. Esse alguém deve ter sido uma outra pessoa, que eu imagino que seja o Odin. Até porque é bem possível que o Andrés nem sabia que ele fosse um Einherjar, por isso que ele usava máscara sempre. Sim, porque vê a marca, assim, né? E isso que o Utgarda fez pode ter sido feito há não sei quantos anos atrás. Representante de Odin era outro. Não. Mas não, gente, estão viajando, porque tem que ser depois da saga de Asgard. Eu até pensei na hora que o Utgarda podia ter sido um antigo representante de Odin que já tinha morrido. E de repente ele voltou porque ele, assim como o Xion não voltou pra trazer a armadura de Atena de volta. Verdade. Na saga de Hades, eu pensei de repente que o Utgarda podia ser exatamente o papel do Xion. Ele era alguma liderança no passado, alguma coisa importante em Asgard, e voltou pra ter essa missão de trazer o Hobby Divino, pra esconder o Hobby Divino, né? Então, mas ele, teoricamente, o Hobby Divino não virou aquele artefato depois da saga de Asgard? Então não teria como ele ter guardado desde o passado, porque a gente viu ela aparecer faz... na timeline de Saint Seiya não faz nenhum ano. Vai ver justamente aconteceu essa coisa toda no ínterim. Você lembra que no começo de Soul of Gold, a Lífia conta que a Hilda caiu doente e ela, enfim, depois o Andreas apareceu e tomou o poder, né? Talvez nesse meio tempo aí,
quando a Hilda caiu doente, né? Que não foi explicado muito bem o que aconteceu com ela, né? Também não foi dito ainda o que aconteceu para ela ter ficado doente. Talvez seja já a influência do Loki, né? Mas enfim, ela caiu doente e o Andreas apareceu. E desde então a gente não viu o Robbie de Odin. Talvez naquele momento a Hilda caiu desacordada e o Robbie de Odin talvez tenha se retraído e automaticamente o Odin já agiu naquele momento para esconder o próprio Robbie dele. Pode ser, sim. Talvez tenha sido isso. Aí o Utgarda teria que ser alguém contemporâneo, por exemplo, ali da Hilda, por exemplo. Ele percebeu isso, pegou o Robbie, se matou. E só que é muito louco isso. Eu achei que eles criaram um drama muito grande ao redor do Utgarda e não conseguiram fazer um bom final pra ele. Que até responderam, tal, fizeram tal, mas diante de toda a construção dramática do cara de máscara, o episódio termina com close nele, o Doku percebe uma coisinha ali, o Frode dá um golpe, parece um rombo bizarro nele, e aí começa a falar umas coisas esquisitas, e ele é um ilustre desconhecido que manteve apenas o Robbie divino, sabe? Então, eu acho que pra mim faltou muito Utgarda, assim... Não, eu acho que teria sido mais efetivo, mais legal se tivessem feito ele como a gente tanto queria, que era ele ser um dos guerreiros deuses de volta, né, assim... Se ele fosse o Bado, ou fosse o Fenrir, sei lá. Talvez teria feito mais sentido, né? Ou até se fosse alguém do passado, sabe? Também faria mais sentido e tal, porque foi revivido. Mas é aquela coisa, ele mesmo depois da explicação, ele continua sendo um ilustre desconhecido. A única informação que a gente tem a mais sobre ele é aquela história do Frodi enfrentando o Utgarda, em que fica claro pro Frodi que, assim como ele é uma força da luz que defende, que ataca pra defender Asgard, o Utgarda é alguém que representa uma defesa das sombras, né? Alguém que age secretamente, né? Entendi. Então, assim, de repente ele pode ser simplesmente isso. Ele é simplesmente um ninja de Asgard, sei lá, uma coisa assim, entendeu? O ninja de Asgard, eu acho. Que não aparece, entendeu? Que sempre existe essa figura de Asgardiano, assim como o Bado também podia se considerar assim, né? Era uma figura que sempre age nas sombras, que nunca tá ali aparecendo, mas que faz alguma coisa importante. Eu ainda acho que vai ter mais Utgarda pra frente, gente. Eu gostaria também que explicasse mais alguma coisa ainda. Ai, caraca. A gente é muito cheio de fé, né? Mas é capaz, é bem provável também que tem alguma coisa no Blu-ray também, quando sai, como eu falei pra vocês, às vezes tem umas explicações adicionais que a gente só vê no booklet. No Ômega tinha muito disso, como eu mencionei no podcast passado, né? Tinha umas coisas das armaduras, das cronotetores, que dava todo um sentido, uma história pra coisa que a gente não vê isso no anime. Você tinha que ler no material pra entender o que tinha de informação, pra entender. De repente eles dão alguma explicação, explicam mais um pouquinho o que é o Utgarda do booklet, né? O que é chato, porque é bom você ver no episódio, né? Exatamente. Mas eu ainda... A explicação que a gente pelo menos tem até agora do Utgarda, eu ainda não consigo comprar muito bem. Essa coisa dele precisar ter se matado pra colocar o negócio dentro dele, entendeu? Eu acho que... Como que ele ia colocar aquela parada dentro dele sem morrer, meu filho? Mas colocar dentro dele é a única forma de fazer isso, gente? Entendeu? Cara, quer ver? Xará, pensa no seguinte. Qual que era o tabu que ninguém podia desobedecer? Reviver. Então o quê? Pô, se o cara esconde a parada dentro dele, tem uma garantia, uma probabilidade muito grande de que ninguém vai tocar nele. Além, claro, dos malucos que faz isso, que é Odin. Eu ainda acho esquisito. Não, com certeza é esquisito, pô, mas ele tendo que esconder aquilo de Loki, eu não acharia estranho ele fazer coisas ainda mais esquisitas. É o que eu tô tentando dizer. A luz de quem ele tá enfrentando não é esquisito. E outra, ele tem que ter mais Utgarda, porque assim, porque de todo mundo, só ele sacou que o Loki tava no Andreas, entendeu? Ele teria que ser alguém mais especial do que o ilustre desconhecido, né? Porque... claro, é como eu falei, ele já sabia, né? Ele já sabia de outra época, né? Então, a gente tá teorizando, na verdade, não falaram nada. Como eu tava construindo esse raciocínio de alguém das sombras que age pra defender. Entendi. Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. E sem ser no clássico, por exemplo, até hoje não foi explicado como a Marin sabia que a Saori era Athena. Até então, e a Marin também era ninja do santuário. Tipo assim, ela era a pessoa que agia também, que sabia das coisas, entendeu? Ela tinha todo um conhecimento, entendeu? E ela sabia, entendeu? E ela foi ela que deu a mensagem pro Seiya que começou tudo. Ela que disse, proteja a Athena, entendeu? Ou seja, ela também era meio Utgarda.
ela mesmo não tendo nada especial, aparentemente, ela tinha um segredo, ela sabia de alguma coisa que os outros não sabiam. Até hoje não foi explicado como é que a Marin sabia daquilo. Caraca, entendeu? Confesso que eu não sabia que tinha esse mistério em Sensei da Marin. Até hoje não sabe como a Marin sabia disso, entendeu? Interessante. E ela tem essa coisa com o Toma, que virou um anjo, entendeu? E ela também sabia, de certa forma ela sabia, ela reconheceu logo de cara que ele podia estar lá. Tanto é que no filme, no começo do prólogo, ela vai atrás do C, porque ela também entende que ele tá por lá, entendeu? Então, assim, existem esses personagens misteriosos, não é a primeira vez. A gente tem esses personagens misteriosos que, de alguma forma, sabem de tudo, né? Que acabam descobrindo as coisas. Então, assim, talvez o Utgarda tenha esse elemento justamente, de cara das sombras que descobre as coisas e toma atitude pra fazer alguma coisa. Não sei se é aquilo que eu falei, eu não sei em que momento ele sacou isso, não sei em que momento, ou se foi Odin que agiu ali, fez a proposta e ele aceitou, não sei. Não dá pra explicar o que acontece. E por isso que tem aquele rombo gigantesco, né? Porque a solução visual que eles tiveram foi colocar aquele artefato como se ele estivesse realmente ocupando quase o estômago inteiro dele, né? Que eu também achei uma solução muito... a gente achou meio bizarro, eu achei muito bizarro na época. Eu só achei bizarro porque quando aparece no episódio que o Utgarda é derrotado e mostra o rombo lá, eu não vi o artefato. Não tinha nada lá. Mas a gente viu o brilhozinho. Mas a gente viu um brilho, entendeu? Isso deu a entender que ela estava enterrada e se ergueu depois, entendeu? Que a gente viu só um brilhozinho. Se você olhar a cena de novo, você vê, até achei estranho, quando eu até comentei naquele episódio, que tinha um brilhozinho dentro do corpo dele. E aí a gente não mostrava o que era, mas acho que talvez seja isso. Depois que passar da cena, né, aquele momento, aí ele mostra a cena completa, que é o artefato surgindo. Também não é nada demais, né, porque a gente vê em Sensei muita coisa desse estilo também, de coisas pequenas que dão origem a outras coisas, entendeu? Você vê a estátua de Atena, que era aquela coisa gigante, vira uma estátua até pequenininha, depois vira uma... Isso é sussa. Isso é tranquilo. Tranquilo. Isso tá normal. O meu problema ainda é o rombo. Não precisava ter um rombo. De repente não precisava ter furado as costas, sabe? Deixava só um pretão, assim, sabe? Um furo na barriga e saísse, assim. Me lembra muito, por exemplo, quando o Ikki tira a cruz do peito do Yoga, sabe? Sabe esse tipo de coisa? Não precisa ver varado a coisa. Faz um buraco e ele tira de dentro, assim, sabe? Aí eu aceitaria bacana, uma imagem gore, assim, uma imagem puta pesada, legal. É que o rombo ficou muito... Caraca, gente, que esquisito isso. Mas enfim, chega de rombo. Brunão, você tem alguma esperança pelo Utgarda? Bom, eu gostaria muito de ver o resto das perguntas respondidas, né? Qual falta, Brunão? Vamos, enumera aí pra gente. Não, sobre o Utgarda tá faltando responder quem ele era, exatamente de que período ele era, como que foi que ele descobriu a parada, só isso. Entendi. Mas assim, esse episódio acho que ele respondeu algumas das principais coisas sobre o Utgarda, então não tô tão bravo assim. Então acho que não vai rolar protesto. Não vai rolar protesto pelos caras. Mas deixa eu fazer um comentário sobre essa coisa assim. Tiveram o meu Twitter cheio de gente falando que não era pro Aioria ter vestido a armadura, era pra alguém de Asgard ter vestido a armadura e tal. Normalmente, quando a gente vai olhar textos dos antigos, a gente percebe muito assim essa coisa de uma espécie de, entre aspas, por favor, vou usar essa palavra só por falta de palavra melhor, um nacionalismo, assim. Por exemplo, o grego não chamava quem não era grego de bárbaro e pronto. E quando ele tá chamando um cara de bárbaro, ele tá tipo assim, ó, você não é humano, tá ligado? Você fala bababá, você não é humano, tá ligado? Isso é muito normal em todas as culturas, assim, eles sempre desumanizam esses que não são parte estrangeiros, né? Da cultura deles. Só que ao mesmo tempo, assim, você observa mitologia, você observa textos de pensadores clássicos, assim, a visão era totalmente diferente. Platão, por exemplo, tem um texto onde ele pega no pé nessa história assim, de bárbaros. Assim. Ele fala assim, ó, esse conceito de bárbaro não faz o menor sentido.
Porque a gente pega um monte de gente diferente e enfia nesse mesmo saco chamado bárbaro. Tipo assim, não faz o menor sentido. Como que a gente pode colocar um montão de gente completamente diferente um do outro nesse mesmo conceito? O conceito é podre, o conceito não serve. Para Platão e até para a mitologia grega, acho que dá para fazer um argumento muito forte disso, tanto para Platão quanto para a mitologia grega. O que define o grego não é uma coisa assim de raça, não é uma coisa de sangue, não é uma coisa assim de herança hereditária. O que faz uma pessoa assim ser grega é ela amar a sabedoria. Se você ama a sabedoria, você é grego e ponto. Tipo assim, os gregos, eles aceitavam bárbaros na hora de ensinar os mistérios de Eleusis. Os gregos, eles entendiam que se você cultua os mesmos deuses que eu, não importa quem você seja, assim, você é meu irmão de sangue, você faz parte da mesma linhagem que eu. É um povo, assim, digamos, cuja raça não é uma coisa biológica, mas a raça é o amor pela verdade. Entre os nórdicos é a mesma coisa. Assim, a gente tem que lembrar que Odin, acima de tudo, é uma divindade nômade, viciada, amante do conhecimento. Odin faz tudo para conseguir o conhecimento. Assim. Os vikings, por exemplo, não é aquela coisa nórdica, pura, loira e tal, é uma mistureba de povos, gente. Então, assim, não é estranho que Odin tenha aceitado um estrangeiro ali. Da mesma forma. É a primeira vez também, né? E além disso, pô, para lembrar que muitos dos Cavaleiros de Ouro de Atena não são gregos. Uhum. Verdade. Se fosse pra gente seguir essa coisa assim, o Cavaleiro de Ouro tem que ser grego e tal, não sei o que, não tinha chaco. Engraçado que é o mesmo pensamento que tinha no santuário, né? Que coisa de não deixar o Seiya ir embora, porque a armadura tinha que ficar com o grego, né? E curioso, né? Que os fãs, eles são iguais a galera lá do santuário, né? Da China e tal. E outra coisa, assim, não é a primeira vez que isso acontece. Quando houve a saga clássica também, podia muito bem estar certo, assim, que todos os guerreiros deuses, em geral, estavam cegos, exato, né? Ou então estavam, o Oberith estava intencionalmente agindo contra, mas entendeu, assim, todos eles estavam meio cegos, Odin não estendeu a bênção divina dele sobre eles naquele momento também. Precisou o Seiya agir e lutar. Podia muito bem o Siegfried, naquele momento em que ele descobriu que o Sorento apareceu e falou pra todo mundo e tal, que ele estava vivo ainda. Podia muito bem naquele momento também a armadura o Hobby de Odin ter se manifestado ali. Mas precisava das safiras, né? Pois é, mas tava ali, ele não tava já consciente, tava com a Safira com ele e o Seiya tava com as outras. Podia ter acontecido naquele momento ali também. Se tivesse conversado, de repente ia rolar. Pois é, ou seja, não aconteceu. O Odin também não se manifestou naquele momento, também não beneficiou o Siegfried por causa daquilo, entendeu? Mas ele não procurou também, né? Porque você teve que ir lá, teve que implorar, teve que cair, teve que apanhar, até o Odin atender ele, né? Mas é uma coisa muito mal explicada, que é muito mais conveniência de roteiro, né? Assim, igualmente, aconteceu, né? Assim, Odin não se manifestou por um Asgardiano naquela época e também não se manifestou agora, entendeu? Eu não sei, eu acho que realmente que é um pouco diferente. Isso não me incomodou tanto, assim, o sentido da coisa também não me incomodou, fez sentido. Não me incomodou também, porque eu já sabia. Era esperado. Era bem esperado. Exato. Olha, era o protagonista e tudo mais. Blá, blá, blá. No último podcast eu já tinha dito que ele ia ser. Pois é, agora realmente teria sido bem mais legal se tivesse sido o Frode. Porra, muito mais, né? Pra mim tinha que ser a Lífia. Ou a Lífia, também, exato. Podia ter sido a Lífia ou a própria Hilda, sei lá. Qualquer um teria sido mais interessante. E é curioso isso, porque o Freud realmente comenta, né, isso que... não é lamentável que ele disse, mas eu entendi isso. Porra, é lamentável que o Odin tenha escolhido um cara que nem é Asgardiano, né? Ele fala de uma maneira mais elegante. Mais uma das coisas vergonhosas que o Aioria teria que fazer. Sim, não. Ele agora vai ficar marcado como o bicho que vestiu a armadura de um deus estrangeiro. Dentro do contexto, tá tudo explicado o porquê que o Aioria vestiu. Tá tudo amarradinho, tem precedente na própria série. A própria série reafirma e questiona isso de uma certa forma na voz do Frodi. Então o Aioria ser escolhido pra vestir a armadura de Odin, tá tudo tranquilo, não é um furo, não tem furo nenhum, tá tudo perfeito, assim, sabe? O meu debate é que, cara,
o Ayora não é legal, entendeu? Não ficou legal. Eu acho que o episódio, ele foi crescendo, te dando a oportunidade de, o Frodi usar, e seria foda. De 2, da Lífia usar, e seria 3 vezes mais foda. E ele te entregou o Ayori usando, que era o que todo mundo já sabia que ia acontecer, entendeu? Então, isso que eu achei um vacilo, entendeu? Da série. Que de repente eles não tiveram essa noção na época que escreveram, né? Mas... Porra, e sabe o que ia ser foda? Porque ia fazer o Ayori e o Frodi lutando junto pra Lífia. Puta de um final, conectando lá com o primeiro episódio, muito bacana, né? Só que o Frodi foi escanteado. Até ele foi indignado, né? Exato, com razão, eu dou toda a razão a ele. E pra completar, o Ayori bota a mão na Balmung e a armadura inteira vira dourada. E eu vi a galera comentando, eu não sei se gostaram ou se não gostaram, mas eu de cara não gostei, na verdade, mas depois eu percebi sozinho isso. Eu percebi que muita gente, mais uma vez, pra mim o sentido da coisa não foi problema. Faz sentido. Se o sangue do Cavaleiro de Ouro deixa a armadura de bronze reluzindo a ouro, exatamente. Por que não, né? Não faz, pra mim, não fez. Foi por aí que eu salvei, Alan. Foi por aí que eu salvei. Porque a série se chama Alma de Ouro. Então, assim, tudo que ele vestir vai ser ouro, entendeu? Eu acho que pra mim ficou muito claro isso. Tem outra coisa. Odin ama ouro, bicho. Você acha que Odin não curte ouro, não? Ai, caraca. Odin ama ouro, bicho. O cara tem um anel de ouro que se multiplica. O cara tem Odin, pelo menos segundo uma história mítica, ele quase se fudeu com o mundo porque a mulher dele tirou um pedaço de ouro da estátua dele. Tipo assim, então, tipo, a armadura não tá dourada, pra mim não era problema nenhum. O problema foi não ter respondido tudo sobre o Utgarda. O problema foi a inconsistência no traço, etc. De toda forma, respondendo ao que o Bruno perguntou, eu senti na internet, vendo manifestações da internet inteira do Japão e tal, eu percebi que a galera preferia a versão original do Hobby de Odin do que essa versão dourada. Eu também prefiro, vi muita gente fazendo fanart, pintando ela de azul de novo. Só que você encontra fácil, entendeu? É verdade, então, eu percebo que muita gente não gostou muito desse visual do Ayori, não, viu? Assim, foi tudo correto, entendeu? É correto ele usar, não tem furo. É correto a armadura ficar dourado. Acho que tem precedente na própria série. Só que, de longe, não é a melhor escolha, entendeu? Porque, do ponto de vista de narrativa, seria muito mais legal escolher alguém de Asgard. O Frodi seria perfeito, porque a Lífia não é porradeira, não é de luta, ele é. E os dois estavam tratados no começo por causa dela. Ia fazer os dois lutar junto por causa dela de novo. Então, puta, ia amarrar todas as pontas direitinho. E, mais do que isso, eu entendo essa coisa da vergonha e tal de ateniense, que é a única coisa que meio que dá a salvadinha. Mas seria legal fazer o Ayori lutar por, teoricamente, Asgard e pelo mundo como Cavaleiro de Atena. E não como um escolhido de Asgard, entendeu? Fazer com que a escolha dele fosse a escolha dele lutar por Asgard, e não Asgard escolher ele, entendeu? E aí ele teria Draupnir e Freud teria Balmung, seria muito legal, cara. Pois é, exatamente o que eu ia falar. Ele podia ser assim, ser o Balmung com o Freud e a Draupnir com a Aeolia e tudo bem. Então, assim, diante de todas as coisas bacanas que a gente poderia ter tido, a única coisa mais ou menos boa que a gente tem por que ele vestiu é essa coisa da vergonha. E assim, no balanço final, eu acho que tudo que a gente teria ganho do outro lado compensaria essa coisa da vergonha. Então, assim, é ok, faz sentido, mas, puta, teria sido muito mais legal se fosse do outro jeito, entendeu? Na real, Xará, tinha que ter vestido essa armadura Chaka, porque ele é o fodão. Sai daqui, Bruno! Tinha que ter vestido essa armadura Chaka, porque ele é o fodão. Mais forte que todo mundo, incluindo Saga. Ele se aproveita das putaria que vai dar nele. Se apropriou da polêmica pra levantar do Chaka. Meu Deus do céu, eu mereço. Mas enfim, aí o episódio termina com a Ioria aceitando ter sido escolhido, basicamente. E aí, cenas do próximo episódio, senhoras e senhores. Que eu não vi direito, na verdade. O que acontece no próximo episódio? De cenas assim, que parece que não nada, né? Pau quebra, né, basicamente. Não, só mostra, dá a entender que a lança vai realmente aparecer, a Gungnir vai despertar, né? O Aiolus desesperado e o Aiolia partindo pra cima do Loki. É basicamente isso que aparece nas cenas do próximo episódio, né? É isso aí, povo. Então vamos falar do episódio. Brunão, de 0 a 8 sentidos, você gostou, não gostou? Como é que foi? 5. 5? Eu gostei do episódio.
trilha sonora continua Deus do céu. Uhum. Tem umas inconsistências no traço que eu achei muito engraçado. Pô. Ora o Aiolos parece velho, fortão e tal. Ora ele parece um pirralho. Eu fiquei pensando assim, que merda é essa? Algumas perguntas ainda sem estar respondidas, mas eu gostei do episódio, então nota 5. Ainda foi muito malvado. Exato. Não, malvado não, gostou, é porque... Quem gostou de 5? Pô, são 5 de 8 sentidos. E eu não posso esquecer, a gente não pode esquecer que esse episódio tem todos os problemas de todos os outros episódios. Pô. Soul of Gold é praticamente um anime sem trilha sonora. E faz muita falta, bicho. Eu tava comentando até com o Alan, eu tava falando que, na verdade, a trilha sonora de Soul of Gold, ela é muito bonita, cara, na verdade. Eu estava escutando algumas músicas lá que geralmente tocam, fora do contexto, elas são muito bacanas. Onde pecam de uma forma inacreditável é na escolha da música, cara. É onde vai entrar cada música, como vai mudar e etc. E é chocante isso, né, na verdade. Como é que eu vou dar notão pra um episódio que tem todos os problemas de todos os outros, entendeu? Pra mim não é justo. Então, vou dar a melhor nota que é possível, que é 5. Okay. 5 de 8 é uma boa nota. É mais de 50%. É verdade, mais de 50%. Na verdade, 62,5%. Se Meu Deus, que vício. Você não é de humanas, Bruno? Porra, essa. Eu sou, mas, pô, quem disse que matemática não é humanas? Ah, não. Xará, Ferrou. Xará, só pra te dar uma ideia. Você acha que chamavam Pitágoras de matemático ou de filósofo? Não sei, cara. Não de filósofo, né? Na época não tinha palavra matemática, não existia. Mentira. Seguir adiante, então, Alan, 08 Sentidos, episódio 11. Pois é, pra mim ele mereceu um 7. Boa. Pra mim ele mereceu um 7, assim, eu não concordo 100% com o Brunão. Teve esse momento do Aiolos e tal, do traço e tal, mas num aspecto geral, esse episódio foi mais bem produzido. Teve bem menos problema com traço do que os outros, né? A trilha sonora não me incomodou tanto assim, eu não achei, realmente ela não foi tão expressiva quanto a gente gostaria que fosse, mas também não me incomodou tanto, não. E poderia ter se fazer mais presente, sim, concordo. Mas ainda assim não foi um problema pra mim no episódio. Então, assim, o traço foi bom, teve muito plano bonito, a direção fez umas coisas interessantes também na forma de mostrar o episódio. A ação foi bacana também, teve umas coisas inusitadas, teve, como a gente comentou no começo, a luta do Aioli com o Loki e tal. Teve muita ação. O episódio teve um ritmo muito bom, parecia um episódio perfeito, assim, em termos de ritmo. A gente comentou no episódio passado, as meninas ressaltaram até isso, né? Que o episódio parecia se encaixar mesmo com o tempo que ele tinha. Eu senti isso também nesse episódio. Pra mim, eu achei que tudo aconteceu no tempo certo. Não senti falta de nada fora do lugar, assim, podia ter dado mais um tempinho pra acontecer isso ou aquilo. Não senti isso. Então, assim, eu acho que esse episódio foi pra mim uma coisa muito boa em vários aspectos, entendeu? Quanto às respostas, a gente comentou aqui também, muita coisa que foi apresentado podia ter sido mais legal, podia, né? Mas dentro do que foi apresentado, fez sentido. Tudo ali tava... O chato foi que muita coisa era meio que óbvio, né? A história do Aioli usar o hobby de Odin, era uma coisa que era meio que esperado, né, mesmo. E foi chato por isso, mas fez sentido, não era uma coisa absurda de acontecer, entendeu? Pior talvez seria se de repente o Hobbit tivesse escolhido o Aiolos, ou sei lá, talvez não tivesse agradado tanto, porque não era nada do esperado e também não era um Asgardiano que tava usando, né? Então assim, no geral, eu acho que foi talvez pra mim o melhor episódio de Soul of Gold até então foi esse, não sei o que vai vir no 12, no 13, mas até então, considerando o conjunto total, com a questão técnica, com a questão desses elementos de explicação, teve a Hilda, teve o Sigmund agindo,
teve o Frodi fazendo alguma coisa também, né? Enfim, teve tanta coisa legal acontecendo nesse episódio, teve tanta referência também do clássico, teve até direito a aparecer os Cavaleiros de Bronze, de relance, enfim, teve tanta coisinha que junto, o episódio inteiro, o conjunto da obra, pra mim, faz merecer um 7. Boa, melhor episódio para o Alan até agora. Vamos ver se os próximos 2 inclusive, episódios... sobre as meninas, elas comentaram no Facebook e no Twitter, né? Eu lembro que a Aline, acho que ela concorda com o Brunão. A Aline, ela disse, eu lembro que ela tweetou em algum momento pra mim, pra gente lá, nos tweets que a gente recebeu. A gente trocou muito tweet, né? A partir do momento que o episódio foi ao ar. Então, assim, a Aline, ela achou o episódio fraco. Já a Nicole, por outro lado, ela tava super empolgada. Assim que o episódio acabou, ela tava vibrando, mandando mensagem pra mim, dizendo que tinha adorado tudo. Excelente. Então, tipo, pois é, eu senti que muitas outras pessoas também concordando. Então, assim, acho que a Aline tá pelo Brunão e a Nicole acho que tá junto comigo. Pra mim, eu achei... O episódio foi muito bom, realmente eu gostei. Concordo com o Alan, tecnicamente acho que foi o melhor episódio de Soul of Gold. Se você pegar algumas telas, assim, alguns tão lindos, assim, você vê o plano do Aiori, os rostos do Aiori, do Aiolo. E tem muita coisa muito bonita aqui. Nem essa tela, a animação, na verdade, da luta do Loki contra o negócio foi bacana, foi bem legal, assim, aquela coisa que a gente comentou do Durval e tal, foi surpreendente, assim, pra nível de Soul of Gold. Eu não achei que eles iam apostar nisso, não. E fiquei surpreso, realmente teve pouquíssimos quadros vergonhosos, não teve nenhum, na verdade. Eu percebi uma clara diferença entre o núcleo do Loki, que estava super bem desenhado, com o núcleo de Asgard, que às vezes tinha umas coisinhas assim que não estava tão bem feito, mas não é nada comparado com o que a gente já viu de Soul of Gold. Tá tudo, o episódio ele foi absolutamente correto. A coisa do Aiori vestir armadura, de ela virar dourada, tudo isso pra mim foi... eu preferia de outro jeito, mas não teve nenhuma inconsistência, foi perfeito, basicamente, tá tudo corretinho. O único ruído que eu tive foi essa coisa do Utgarda, né? E por isso que minha nota vai ser 6,5. Senão ela seria 7 pra mais. 6,5. Meio por causa do Utgarda. Mas aí, Xará, eu não sei em que medida isso é ruído. Tipo assim, pra mim fez todo sentido. Assim, você acha que é um ruído, mas... pra mim é um ruído. Eu não sei. É claro que não tem como um julgamento assim ser totalmente objetivo, mas eu acho que você pode ser objetivo nesse sentido, assim, o negócio faz sentido, mas não soa tão legal assim pra você. Eu não sei se ele faz sentido. Ele é ruído pra mim porque dentro de tudo que Soul of Gold tem mostrado, um cara escolher ter se matado e botar um rombo, tipo, botar dentro dele, soou muito fora de Soul of Gold. Não, cara, ele precisava esconder a parada. Ele precisava, mas eu acho que tinha outras formas de fazer. Eu não sei qual, mas eu acho que tinha outras formas de não soar tão tipo, alienígena, entendeu? Porque pra mim soou muito alienígena aquilo que ele fez. Tipo, eu preciso me matar e preciso fazer isso agora, sabe? Tipo, e depois eu vou me ressuscitar com o negócio. Porque se ele precisa colocar algo dentro dele, por que ele não costurou dentro, sabe? Sei lá, de repente costura na perna, costura em algum lugar, qual o problema? Mas se você para pra pensar que na vida real, quando você pega aqueles caras, aquelas pessoas que fazem que traficam drogas dentro do próprio corpo, correm um risco seríssimo de morrer. Corre. Aquilo ali não é. Se na vida real com aquilo já acontece, imagina você enterrar um artefato divino dentro de você. Não é uma coisa que um ser vivo pode eu também acho que não. Por isso que eu acho que seria legal, por exemplo, se ele estivesse lutando, aí ele não conseguia se mexer direito porque tinha alguma coisa segurando ele, ninguém sabia o que era. Aí de repente ele, estava com isso aí do seu corpo todo esse tempo, caralho. Entendeu? Então eu acho que eu achei muito alienígena. Eu achei realmente alienígena isso, eu achei esquisito. Até porque parece que o processo dele ter voltado à vida parece que é diferente dos Dourados, por exemplo, entendeu? Porque ele tá lutando de uma maneira, sei lá, é esquisito. Eu achei muito alienígena e pra mim foi muito ruidoso isso. Sem contar o fato de que ele continua sendo um ilustre desconhecido que fez isso porque sim. Mas de novo, não vou tirar ponto por causa disso, porque de repente tem 2 episódios que esclareça mais um pouco. Mas essa escolha do preciso me matar é que ainda é um pouco too much pra mim. Calma, cara. Calma, então vamos tentar outras opções, entendeu? Sei lá, de repente tem outras opções. Então, por isso que é 6,5. Chegaria a 8 se fosse o Asgardiano vestindo armadura. Ou 7,5. Com certeza. Se tivessem nos surpreendido com porque é isso que seria, usando, a surpresa. E o Utgard tivesse realmente alguma explicação a mais ainda, realmente seria uma coisa perfeita. Porque assim, foi o que eu disse, a questão, quando eu achei, porque o Alan depois estragou, que a Lífia era Odin, isso pra mim foi tipo ponto alto de Sensei. Que coisa incrível, que precedente maravilhoso estamos abrindo pra sagas
adiante, entendeu? Porque era algo que eu nunca tinha visto. Aparentemente teve um pouquinho Lost Canvas, mas eu já li muito fanfic, já li muita saga sendo feita, e isso nunca tinha aparecido, sabe? É muito criativo isso, é muito legal quando você te choca, não te choca, mas te surpreende algo assim, ninguém esperava, né? E foi super bacana. Pois é, mas como você falou, é muito, muito subjetivo, né? Porque, como você falou, tem horas que você se empolga com essas coisas alienígenas e tem outras que tem estranhas coisas alienígenas. É muito subjetivo, né? É muito subjetivo. Então, assim, eu acho que foi justo, assim, cada um de nós teve uma visão bem diferente, né? De um jeito ou de outro, teve umas suas diferenças de julgar. E eu acho que a gente representa bem o fandom em geral, porque tá todo mundo nessa daí. Tem a galera que gostou muito do episódio, muita gente veio falar comigo no Facebook, mandou mensagem, dizendo que tinha adorado e não sei o que. Assim como eu também vi muita gente que também achou blá o episódio, e também teve gente que achou bom, e também teve gente que ficou meio em cima do muro, assim, legal e tal. Então... e eu acho que o episódio, de uma certa forma, do ponto de vista que, assim, as pessoas podem gostar e não desgostar, como você disse, é muito subjetivo às vezes, mas não tem como negar como a narrativa, ela é muito corretinha de Soul of Gold. Eu não lembro, assim, Utgard é a única coisa que divide a gente. O Bruno gosta de umas coisas, acha que falta, eu achei alienígena, mas é o único ponto em que eu não lembro do que a gente falou dos outros episódios, mas todo o resto parece muito corretinho, sabe? Parece muito... de repente faltou tempo em algumas coisas, mas fora isso, tipo, não tem um furo assim que você diga, nossa. É tudo uma questão de expectativa que eles geram, né? Muitas vezes eles apresentam algumas coisas e a gente viaja, vai longe, né? Eu especialmente adoro. Mas assim, você vê que o Utgard realmente era uma promessa de uma coisa muito maior, né? A gente tinha essa expectativa quando o diretor comentou na entrevista que o Hobby Divino ia aparecer e ele suscitou a dúvida de quem será que vai vestir o Hobby Divino, deu a entender que poderia ser alguém diferente do Ayoria, exatamente. Então, assim, realmente, nisso eu concordo plenamente com todos vocês. Assim, como eu falei na minha análise aí da nota, poderia ser bem mais legal? Poderia mesmo, mas enfim. Mas do jeito que foi correto, né? Não tem um furo. É isso que eu falo de Soul of Gold. Eu não consigo ver. Quer dizer, o único furo gigantesco de Soul of Gold ainda é o Camus. Mas fora ele, que tudo bem, foda-se. O Brunão já explicou melhor essa situação também. Então, assim, nunca explicará. Mas fora isso, Soul of Gold tá muito redondinho. Tá, tipo, não tem muito furo assim que você diga, nossa, gente, mas o que tá acontecendo? Vamos parar pra pensar, nós três aqui, cada um, e diz assim, qual é a sua expectativa até o final? O que vocês acham que vão acontecer? Começa aí, Faltam 2 episódios pra acabar. Eu ainda preciso de mais Utgard. Honestamente, eu quero ver qual vai ser o link que vão fazer entre essa saga e as armaduras indo lá pro submundo, quer dizer, o link que vai ter entre essa saga e o final da saga de Hades. Isso é o que, se não rolar, vai ficar muito estranho. Do ponto de vista de Soul of Gold, eu preciso um pouco mais de Utgard, mas fora isso, cara, eu acho que o que vai acontecer? Eu não tenho certeza se o Ayoria com a Hobby Divina vai dar conta sozinho do Loki. Eu tenho minhas dúvidas porque... Na verdade, eu tenho minhas dúvidas porque eu não acho o Ayoria assim um Cavaleiro de Ouro tão inacreditável. Acho que falta repertório pra ele. Pra vencer um deus sozinho. A gente precisa ver o Afrodite despertar a armadura divina dele, senão não vai vender o boneco. Fala da Afrodite. Eu fico pensando quando isso vai acontecer, e é muito triste porque aparentemente só vai naquela cena que todos vão despertar a armadura divina. E eu também não sei qual será o motivo para ter os 12 Cavaleiros de Ouro com a armadura divina. Será que o Loki só vai conseguir ser vencido com os 12 dourados? Pois é, com relação a Utgarda, eu não espero muita explicação mais não, sabe assim, como eu comentei naquela hora, eu acho que é bem mais fácil a gente encontrar alguma coisa no booklet e tal, que complemente o que a gente viu na tela. Talvez, sei lá, só se remotamente a gente veja algum momento do Frodier na frente do túmulo dele, ou lembrando dos mortos e tal, e aí ele fale alguma coisa, enfim, só se for isso. Vamos correr bem por cima. Não espero muita coisa disso não. Agora, realmente, eu tô curioso pra saber o desfecho da luta do Loki, afinal de contas, se o Ayoria vai dar conta ou não, também não tenho certeza.
Mas como o Bruno tava falando, dá a entender que não vai ser só o suficiente aquilo, que quando a Gungnir despertar vai ter uma dificuldade maior e talvez até, sei lá, ainda aposto que o Loki vai aprontar algum ainda. E eu espero realmente esse link com o clássico, que eles expliquem a conexão com o que tá acontecendo na fase Elysius. Eu quero que o Julian apareça, que o Poseidon apareça. O Popô tem que aparecer. Se o Popô não aparecer, vai rolar treta. Tô curioso pra saber como é que vai ficar o mundo lá, como é que vai ficar Asgard depois de tudo que aconteceu, o que vai ser da Lífia, o que vai acontecer com a Hilda, o que eles vão fazer com aquilo, tudo que aconteceu depois de Soul of Gold, como é que vai ficar o mundo lá depois disso. E eu espero alguma surpresa, assim, como eu falei, seria fantástico se aparecesse uma coisa que a gente falou no podcast anterior, né? Se de repente aparecesse uma coisa muito louca, assim, tipo os deuses do Olimpo interferindo de alguma forma, ou fazer alguma aparição pra dar um gancho pra uma coisa no futuro, né? Seria sensacional, mas eu não tô esperando realmente isso, não. Assim, eu gostaria que isso acontecesse, mas eu não tenho fé que isso vá acontecer. Se eles conseguirem conectar bem o que acontece lá, né? E falta essa explicação do tempo, que muita gente me cobra até hoje, me pergunta, e eu tentei, é verdade. Querem que eu... Às vezes o pessoal quer que eu explique alguma coisa, às vezes eu não tenho certeza de nada ainda. A gente não tem certeza, não tem como trabalhar elementos, a gente só supõe, né, algumas coisas. Mas falta essa explicação de por que passa-se vários dias na Terra enquanto eles ainda estão lutando nos Elísios quando a coisa pareceu toda ser tão rápida, né? O que está acontecendo aí? Existe alguma distorção do tempo? Tem alguém influindo nisso? Ou foi simplesmente aquela passagem da dimensão que deu essa distorcida do tempo que a gente viu no clássico para o que está acontecendo na Terra? Será que é isso? Enfim, eu espero que essa explicação seja dada, né? Essa conexão com o clássico, né? Eu quero saber o que vai acontecer com as armaduras de ouro, o que vai acontecer para que eles realmente, os 12, despertem como divinas, as armaduras divinas de novo. Brunão, lê a sinopse aí pra gente seguir adiante. Vamos lá, então. Sinopse do 12º episódio, traduzido pelo Alan da Tiger. Vamos lá. Nascimento. A lança de Gungnir, o tesouro sagrado. Com a ardente vontade de seu irmão Aiolos e o desejo de Lífia, Aiolia vestiu a roupa de Odin e, utilizando a espada de Odin e o tesouro Draupnir, ele enfrenta Loki. A combinação dos poderes de Aiolia e Lífia começa a encurralar Loki. Porém, Lífia não aguenta o poder de Odin e seu período como sua representante na Terra não vai durar muito. Enquanto isso, a essência da Gungnir amadurece gradualmente, revivendo a lança de Gungnir, um dos tesouros sagrados bem atentos. A última batalha mortal que levará à glória chega ao seu clímax com a revivida lança de Gungnir e o punho de Aiolia. Aparentemente ele vai ter uma vantagem, aí a lança vai nascer. Basicamente é isso. Pois é, vai ter um grande impacto, um grande embate, né, entre a Gungnir e o Aiolia. Então, né, é como o Bruno falou antes, parece que vai haver o Loki vai ficar perto de cair, mas na hora H ele vai conseguir dar a virada e vai acontecer alguma coisa. As sinopses não nos dão muita pista de fato, né? A gente sempre vê que eles falam mais do que aconteceu no episódio anterior do que o que vai acontecer lá na frente. E aí, por um lado é bom porque a gente fica sem saber exatamente o que esperar, né? E a gente já tem, Alan, também o título do 13º episódio, né? Sim, que foi uma coisa bem surpreendente, o dublador do Shaka, né? Ele postou no Twitter dele, o dublador japonês. Será que ele tomou uns tapas na cara? Ele postou do nada o episódio. É muito curioso porque ele remete ao título do último episódio da série de TV também, que era parecido com o título. Recebam nossos sentimentos. Lenda de ouro da eternidade. Então vamos analisar o título. A gente tem mais alguma coisa além disso? Não, né? Até agora não. Até agora só se sabe isso. Basicamente está apontando que os 12 cavaleiros vão se juntar para salvar o mundo no fim, né? E essa história de recebam nossos sentimentos, eu acho que é justamente eles mandando pros Cavaleiros de Bronze as armaduras de ouro deles. Eu acho que é isso. Que bonito, faz sentido. Eu acho que é isso. Eu acho que no final eles, cumprimos nossa missão, tchau, e recebam o que a gente espera que o futuro seja, né? Que é aquela fala do Aiolia.
a gente tá legando a vida para as próximas gerações, né? Eu ainda tô tentando entender em que momento todos eles... Será que os Cavaleiros de Ouro não voltam mais? Tipo, os que já foram? Como assim eu não entendi? Os que já foram? Sim, os que já foram pela Yggdrasil, né? Isso, exato. Será que eles não voltam mais? Acho que não, né? Tem que elas saem todo mundo junto, né? Não, eu acredito que voltam. Não é possível que eles vão desperdiçar a chance de mostrar as armaduras divinas dos outros em ação, entendeu? Até agora tá devendo isso aí. Você vê que as capas dos Blu-rays que vão sair já estão mostrando eles com as armaduras divinas equipadas. Assim, eu acho que é muito difícil. E sem falar que existe o design deles desenhados com as... É impossível não ter, entendeu? Assim, agora eu quero saber o que vai acontecer, de fato, para que eles usem as e para que eles morram também, né? Se é que eles vão morrer, de fato. Mas tudo indica que sim, porque esse episódio é muito de despedida, né? Pois é, a única chance deles não morrerem seria se acontecesse o gancho com o filme prólogo e eles fossem selados. É a única coisa que poderia acontecer, né? Apesar de que no Ômega, o futuro do Ômega deixa claro que eles não voltaram mais, assim. Pode até ter voltado em algum momento, mas que eles não ficaram eternamente vivos, entendeu? Em algum momento eles vão morrer e vão morrer pra valer, entendeu? Mas eu gosto de pensar que são universos separados, então eu tenho fé. Até porque você mesmo diz isso, que o Yamauchi ia reviver os Dourados do Tenkai, né? No filme ele chegou a cogitar. E teoricamente, e o Tenkai depois de Soul of Gold, então pode realmente ficarem vivos. Né? Poderia ser. Só selados, né? Agora sim, se tudo convergir para futuros alternativos, a gente pode muito bem pensar também nisso, né? Seria muito louco também o anime começar a criar todo um futuro próprio que não tá nem pra Next Dimension nem pra nada, e eles criam um futuro onde os Cavaleiros vão continuar vivos e vivendo todas as aventuras e não sei o que. Seria muito, muito doido, né? Meu Cosmo, ele queima nesse sentido. Fortemente, sétimo sentido no universo do futuro que é desse anime aí bonitinho. Mas eu ainda tenho aquela sensação. Ainda tenho aquela sensação de que aquele relógio de fogo tá justamente marcando o tempo deles. Entendeu? Porque foi isso que ele fazia em Hades, né? Na saga de Hades. Ele marcava o tempo de vida deles também. Então, assim, talvez seja isso, só que... E tem uma coisa, tem um gancho aí que eu acho que já até adivinhei o que vai acontecer. Se de repente se morre o Loki, e se a morte dele, tipo, anula os feitiços de renascimento, entendeu? Como morreu o responsável, então aí, gente, não tem ninguém segurando, sei lá, sabe? Faz sentido. Pode cancelar tudo, aí todo mundo volta. Faz sentido. Eu acho que eles vão acabar morrendo, não vai ter choro, na verdade. Eu tô achando difícil só se o 13º episódio realmente for esse epílogo aí geral, né? E pelo título até parece, né? Porque parece que é um... Pois é, se você parar pra ver que agora o ritmo tá até tranquilo, né? Sim. O episódio passado e esse episódio agora, o 11... O ritmo já não tá mais acelerado, você não vê todo mundo correndo pra fazer. Tá, assim, tá um ritmo, como eu falei, eu sinto que o ritmo tá como deveria ser. Exato. Né? Tá uma coisa tranquila, tá? Tudo acontece muita coisa, acontece, mas você não vê, não tem aquela sensação de que, poxa, faltou alguma coisa, se tivesse mais um episódio, dava pra receber. Não tem essa sensação. Então eu tenho pra mim que no próximo episódio e no último, eles vão saber balancear bem essa coisa do final do Loki. Com explicações que conectam com o que vai ter nos Elísios e tal, e com o que de repente vai vir no futuro de Saint Seiya. Mais alguma coisa a acrescentar, Bruno? Não, acho que... Zeramos Soul of Gold. Acho que zeramos. Zeramos o episódio de hoje. No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando não se... E você acha que o Ayori é da conta do Loki? Hã? Você acha que o Ayori é da conta do Loki? Sozinho? Acho que vai ter que dar, né? Vai ter que dar? Mas se der, pra que vai ter os outros Cavaleiros? Quando a gente for ler a sinopse, a gente vai perceber que talvez ele não dê. Nossa, a gente nem leu o sinopse ainda, pode crer. Oh yeah!